Esses são os cortes mais bombásticos do Kim no mês de março. Espero que gostem e vamos ao vídeo. Pelo Banco Central, porque as três perguntas mencionaram o Banco Central, acho importante. Quando a taxa de juro, e chegou em agosto do ano passado a 13,75, porque houve uma farra durante as eleições, que tudo somado, nós chegamos em termos anualizados a 300 bilhões de reais, entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, PEC dos precatórios, o calote dos precatórios. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juro por completo descontrole das contas públicas. Vamos combinar que a inflação estava em 2 dígitos durante o governo Bolsonaro. O que aconteceu das eleições para cá é o oposto. Nós começamos a corrigir toda aquela confusão que foi estabelecida no processo eleitoral. Confusão fiscal. Então, já dia 12 de janeiro, eu estava tomando medidas saneadoras. No final de fevereiro, reoneração dos combustíveis. Agora, em março, a decisão do STJ, a aprovação do preço de transferência. São medidas saneadoras. E, portanto, abre-se espaço para redução da taxa de juros. Essa que é a verdade. E eu penso, deputado Kim, que com as medidas tomadas até aqui, sim, haveria espaço para um gesto de mais confiança na economia brasileira, sem que houvesse, na minha opinião, qualquer percalço em relação à inflação. Aí, falando mais das perguntas todas do Kim, que foram muitas, o orçamento secreto acabou. Dizer que o orçamento está liberado, que não está contingenciado, eu só declarei que está 100% liberado. E disse isso e repito isso. As emendas impositivas, as emendas individuais impositivas, as emendas de comissão, elas estão liberadas. O Ministério da Fazenda não promoveu nenhum contingenciamento. A questão do ajuste do fiscal, aí, deputado Kim, sinceramente, aí, me perdoe a sinceridade, mas tem que olhar a série histórica. Se o senhor olhar as séries históricas de juro, inflação, dívida pública, superávit primário, todas as séries históricas, se o senhor imaginar, tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Para trás e para frente. Eu sei que isso pode magoar algumas pessoas, mas são dados objetivos. Pegue as séries históricas do real para cá. Todas, repito, as séries históricas, os principais indicadores econômicos. Do plano real para cá, você vai ver que tem um período em que o Brasil voou, em todos os sentidos. Vossa Excelência disse, mais uma vez, olha, eu concordando com Vossa Excelência, disse que a taxa de juros subiu por absoluto descontrole das contas públicas, criticou as renúncias fiscais criadas pelo governo Dilma, elogiou a PEC emergencial, que inclusive a bancada do PT aqui votou contra, expressamente contrariando Lula e até alguns dos seus colegas de partido que votaram contra esta PEC na legislatura passada. Então, senhor ministro, só queria deixar o registro aqui. Seja bem-vindo à oposição. Senhor ministro, Vossa Excelência não respondeu se haverá transparência em relação e igualdade de distribuição em relação à RP2, como o Supremo Tribunal Federal determinou no julgamento da RP9. Vossa Excelência também não respondeu se reconhece o fracasso da política fiscal do governo Dilma pelos privilégios tributários concedidos, como Vossa Excelência criticou em suas falas diversas vezes. Nesse sentido, Vossa Excelência tem ignorado completamente, tanto Vossa Excelência quanto o presidente Lula, quanto os integrantes do Partido dos Trabalhadores, têm ignorado o governo Dilma, né, que teve uma piora em todos os índices econômicos, inclusive escondeu os anos do governo Dilma na apresentação do arcabouço fiscal. Um outro ponto que eu queria levantar, senhor ministro, em relação ao que Vossa Excelência disse, né, não é tema desta audiência, mas Vossa Excelência levantou, em relação a ter 3 diplomas e ter sido ministro por 4 vezes e ter sido ministro da Educação, um dos mais longevos. Vossa Excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos em educação em 4 vezes e entregar, ainda assim, a nossa educação nos piores rankings do PISA, nas últimas colocações do ranking do PISA. E um outro ponto é de que a quebradeira que Vossa Excelência criticou do país e jogou isso, né, na alta da taxa de juros, o partido de Vossa Excelência contribuiu. Como eu disse, o presidente Dilma concedeu 480 bilhões em renúncias fiscais. Toda medida de aumento de gasto do governo Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores votou a favor, inclusive a PEC Kamikaze. As 3 vezes que o Bolsonaro furou o teto, o PT votou a favor. A própria PEC da transição, que aumentou também a projeção de déficit em dezenas de bilhões de reais, o PT não só propôs, como também aprovou aqui dentro desta Câmara dos Deputados. E por último, senhor presidente, senhor ministro, como Vossa Excelência disse, foi ministro por 4 vezes, mas lamento informar que fracassou as 4, por isso perdeu a eleição para a Prefeitura, para o Governo do Estado e para a Presidência da República. Eu não sei se é esse debate que o deputado Kim propõe, mas eu penso que o valor total das emendas no orçamento é de quase 40 bilhões de reais hoje. 40 bilhões. Viu, deputado Kim? Entre emendas individuais e impositivas, emendas de comissão, emendas de RP2, emendas de... tudo somado, nós estamos falando de 40 bilhões de reais. É quase 0,5% do PIB, não é pouco dinheiro. Eu acho que nós deveríamos abrir um debate sobre como canalizar esses recursos, em vez de pulverizar esses recursos, canalizá-los para projetos estratégicos, dando mais transparência. Eu não sei se existe espaço na casa para esse debate, mas como membro da equipe econômica, eu te diria que nós teríamos todo interesse em fazer esse debate. Pegar todas as emendas, os 40 bilhões de emenda, e verificar o que é melhor fazer com esses 40 bilhões. Me disponho, deputado Kim, a fazer essa discussão quando do encaminhamento do novo orçamento. Sentar com as lideranças e verificar se não é o caso de canalizar esses investimentos para projetos mais estratégicos e de maior transparência. Deputado Kim,
outra vez eu vou ter que falar de uma coisa para a qual eu não fui convocado, mas é até por dever de consciência. Eu escrevi um artigo sobre alguns equívocos que eu considerei no primeiro mandato da presidenta Dilma. Escrevi em 2017. Eu não tenho problema nenhum. Como eu elogiei a Gleisi aqui, que fala francamente o que pensa, eu também falo francamente o que eu penso. E eu escrevi um artigo, olha, eu acho que nós erramos aqui. E a presidenta Dilma inclusive, já admitiu. Falou, olha, primeiro mandato, publicamente. Olha, não faria as desonerações no patamar que fiz. Nós não temos problema com isso. Agora, depois da reeleição de 2014, eu já tenho mais dificuldade em fazer crítica, porque aí a oposição esculhambou a República. Começando por não reconhecer o resultado das urnas. Começou lá. No dia seguinte da reeleição de 2014, a oposição começou a arguir, pedir recontagem de voto, arguir a urna eletrônica, essas bobagens todas que os luminares da República começou em 2014 essa bagunça. E a partir de 2015, companheiro seu, Eduardo Cunha, vi fotos suas do lado dele, efusivas, aquela bagunça que ele fez ali, o que o Guimarães fala é pura verdade, deputado Kim. Aquilo ali foi um assassinato da República. Vocês acabaram com a República. Eram as pautas bomba. Quem é que ia segurar aquele rojão? Para cada medida que você mandava, ampliava a lista de desoneração em 500%. Então como é que você vai criticar uma pessoa que não teve sua vitória reconhecida e que passou a ser sabotada? Então eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer críticas pontuais a algumas medidas do primeiro mandato. Mas no segundo, na verdade, o que estava em jogo ali era uma coisa muito diferente. Era uma sabotagem contra o país, com a perspectiva de instabilizar o país. Nós estamos até hoje pagando o preço dessa aventura ao sabotar a reeleição da presidenta Dilma. Não havia mais institucionalidade. Havia pura sabotagem ao trabalho que ela vinha fazendo. Presidente, teve meu direito de resposta. Qual foi a citação, Vossa Excelência? A citação do deputado Zé Guimarães em relação à minha afirmação sobre as renúncias fiscais do governo Dilma. Mas houve alguma... Citou nominalmente, por favor. Mas, Citou deputado, mas não houve nenhuma... Basta verificar as notas taquigráficas. Não, o regimento determina deputado, que quando se quando houver deputado, alguma citação desonrosa não ou atribuir falsa opinião a parlamentar, é o que determina o regimento interno da Câmara dos Deputados. Mas houve uma falsa imputação. Porque não foi o que eu disse. Presidente, o deputado disse, enfim. Em relação a políticas de renúncia fiscal do governo Dilma, de fato, foram concedidas pelo governo Dilma e não faz o menor sentido o deputado Zé Guimarães argumentar de que foi a Câmara dos Deputados em 2011 que começou com pautas bomba e que começou a aumentar os privilégios tributários, porque o presidente da Câmara em 2011 era o presidente do PT, o deputado Marco Maia. Então, a Câmara dos Deputados era comandada e a pauta era controlada pelo Partido dos Trabalhadores. As renúncias foram pautadas e votadas pelo Partido dos Trabalhadores. Essa é a minha informação, presidente. Senhor ministro, Vossa Excelência não respondeu sobre a questão do imposto de renda, que foi prometido uma isenção. Inclusive, eu apresentei uma emenda à medida provisória publicada, assinada por Vossa Excelência, para que a isenção seja da promessa do presidente Lula de R$5.000 e não de R$2.000. Pergunto até se o Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência, vai apoiar essa emenda para que o Lula cumpra a sua promessa. Porque enquanto você tem um reajuste ali de apenas R$1.900, R$2.000 na tabela do imposto de renda, você tem gastos no Palácio da Alvorada de R$60.000 em sofá, em R$42.000 em cama. Então, por um lado, a gente vê o mais pobre sendo penalizado e, por outro lado, a gente vê o governo estourando gastos no cartão corporativo e estourando gastos também nos seus próprios móveis de luxo no Palácio da Alvorada. E sobre minha foto com o presidente da Câmara, se o presidente da Câmara fosse Vossa Excelência, eu teria protocolado com Vossa Excelência para derrubar o pior governo da história desse país. Será que ele foi torturado para falar essas coisas ou será que ele é um sujeito abjeto mesmo assim, já de formação subjetiva? Será que ele já veio com esse... Para você que não tem ideia de quem é Márcia Tiburi, aqui vai uma pequena introdução. É também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Sei lá, que eu sou super a favor do caráter anal, assim, porque eu acho que o cu é uma coisa muito boa também na vida das pessoas. É deste ser humano que estamos falando. Discurso pronto? Ou será que ele foi envenenado antes de falar? Ele trabalhou ali para fazer 400 páginas, não é, Zeldo? 400 páginas deve dar muitos meses de trabalho na preparação do voto, Zeldo. Sim, ele está há anos. A Operação Lava Jato tem quanto tempo? Alguém pode me socorrer precisamente? Ele é o relator prevento de todos os recursos que decorrem da operação. Ele está envolvido... Credo! Eu não vou sentar com esse cara, Jeremir. Gente, acabei de encontrar aqui em Cataguiri. Tô fora, meu. Tá louco? Sério? Vou embora, Jeremir. Sério? Tá louco? Tá doido, meu. Nossa, eu vou chamar um psiquiatra. Tô fora. Desculpa, gente. Não dá pra mim. É mesmo, Márcia? Me avisa a próxima vez que tu convida pro seu programa. Surgiu a oportunidade de trazê-lo. Deus me livre, que as deusas me livrem disso. Tenho vergonha de estar aqui. Cara, eu gosto tanto de ti, mas eu não falo com pessoas assim que são indecentes, que são perigosas. Tenho até medo de estar aqui, tô indo embora. Aqui em Cataguiri. Boa tarde. Boa tarde. Porra, que recepção, hein? Esquisita. Eu não sabia que ela surgiu a oportunidade da tua vinda, nós achamos que... É verdade, cometemos um erro, nós devíamos ter avisado. Que estranho, pô, sou um japonês inofensivo. A Márcia Tiburi, ela foi tão burra, mas tão burra. Quem é essa? A Márcia Tiburi foi candidata ao governo do estado do Rio pelo PT. E é uma filósofa aí, intelectual do PT, etc. Maluquíssima, assim, que pra ela tudo é fascismo, é machismo, é não sei o quê. Tanto que, né, eu ganhei dela na primeira instância, ela foi condenada a me pagar, aí ela recorreu.
Ela recorreu na segunda instância, ela perdeu, e aí a Folha foi entrevistar ela, ó, você perdeu o processo contra o Kim na segunda instância, o que você tem a dizer? Olha, eu acho que a justiça é fascista e é machista. Tipo, caralho, que coisa inteligente de se dizer contra o tribunal que acabou de te condenar. Que loucura. Caralho. Pois é, mas assim... Tipo, a justiça só deu ganho de causa pro Kim porque ela defende regimes autoritários e porque ela defende homens. Essa é uma matéria muito importante para a vida dos partidos políticos e também para a sua representatividade, principalmente para a representatividade de mulheres e negros. É importante deixar claro que o que nós estamos discutindo hoje nessa comissão é a constitucionalidade da matéria. Se é possível fazer uma emenda constitucional assim ou não. Então, essa constitucionalidade não inclui a discussão do conteúdo. Que nós estamos conversando sobre as multas não podem ser o único mecanismo que nós temos de fazer com que os partidos avancem. Nós precisamos ter mais mecanismos que isso. Por exemplo, uma das punições que seriam bastante pedagógicas seria aqueles partidos que não cumprirem a cota perder uma cadeira que elegeram de homem e substituir por uma mulher. Mas mais importante do que isso, seria ter um número de cadeiras no parlamento destinado à presença de mulheres, como é no Chile, como é na Argentina. Isso é capaz de corrigir, só isso é capaz de corrigir esse problema histórico que nós temos, essa injustiça histórica da baixa representatividade feminina no parlamento. Quero dizer a essa Comissão de Constituição e Justiça que essas emendas apresentaremos na comissão especial, para que volte o número de cadeiras cativas para que as mulheres possam exercer, constitucionalizando as cotas de mulheres e para que a punição não seja só pecuniária. Isso daqui nós não estamos tratando de multa de trânsito, nós estamos tratando de efetivamente ter representatividade. Então a punição, ela também tem que ser pela política. O partido tem que sentir que perdeu representatividade ao não investir nas mulheres. Por isso é muito importante. A outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que as multas e retenções que são colocadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, principalmente pelos órgãos de controle, elas são abusivas e vêm para inviabilizar os partidos políticos. Uma multa não pode ser abusiva, uma multa tem que aplicar a punição, mas ela tem que ser pedagógica para a questão não acontecer de novo. Como nós temos multas abusivas, multas, por exemplo, dessa de cotas, que o TSE já está estudando em aplicar 20 milhões, 50 milhões, são inexequíveis. É por isso que nós temos reiteradas anistias desse parlamento. E esse projeto trata apenas de 22, porque em 2022 aprovamos a PEC 117, que tratou disso também. Então, a multa tem que ser para corrigir. Não pode ser multa que realmente inviabilize partido político, porque aí está contra a democracia e contra os instrumentos que são representativos da democracia. O Tribunal Superior Eleitoral tem que conversar conosco. Os órgãos de controle não podem sair aplicando multa de qualquer jeito e inexequíveis, porque aí elas não têm capacidade realmente de mudar a situação. Nós precisamos também fazer com que o que nós aprovamos em 2022, na PEC 117, que eu considero que teve ali um item que foi um avanço que nós aprovamos, só que essa PEC foi apresentada e aprovada no ano da eleição mais turbulenta da nossa história, que foi a eleição de 22, mas a PEC 117, que foi aprovada, ela determinava que os recursos não utilizados pelo partido na cota partidária para as mulheres seriam necessariamente colocados para aprovar na eleição. Isso é muito importante. Muitos partidos não tiveram condições, pelo exíguo tempo que tiveram. A PEC foi aprovada em abril, a eleição foi já em outubro, antes de outubro, né, em setembro, não tiveram tempo de fazer isso. Nós precisamos, portanto, alargar esse marco temporal, para que os partidos que não aplicaram os dinheiros do recurso do fundo partidário na promoção das mulheres e no fortalecimento da presença das mulheres nos partidos, possam fazê-lo agora e continuar fazendo. O outro problema que nós temos, que é grave, por isso que eu acho que essa PEC é uma oportunidade para a gente constitucionalizar as cotas das candidaturas negras, étnicas, de etnia que nós temos, é porque hoje isso é só uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Nós não temos uma lei. É uma resolução e, portanto, tem muitos questionamentos acima da aplicabilidade de como seria. Fizemos várias consultas ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a aplicação dessas cotas. Nenhuma consulta foi esclarecedora. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje é por autodeclaração. Então, o candidato chega no partido, se autodeclara negro ou se autodeclara pardo. Portanto, é esse percentual dessas autodeclarações que vão valer para a aplicação do recurso do fundo eleitoral. Com as mulheres é diferente. Nós temos um mínimo de 30%. E quanto mais mulheres, mais cresce o percentual de alocação do fundo eleitoral. Com os negros e negras não é assim que acontece. É uma autodeclaração. Então se autodeclara e manda para o TSE. Nós tivemos problemas em nosso partido de autodeclaração. Eu acredito que aqui muitos partidos tiveram problemas também. Porque muitas pessoas, querendo se utilizar do fundo eleitoral, se declaravam pardas, se declaravam negras, mesmo contrariando a declaração de eleição passada. Questões que dizem respeito às PEC, sanções e multas em relação ao fundo partidário,
Nós queremos lembrar aqui que os partidos são organizações de natureza privada. Mas nós temos um problema no TSE, não só em relação aos recursos do fundo partidário, inclusive em relação aos recursos que são arrecadados diretamente pelos partidos. O PT é um partido que tem arrecadação própria. Além do fundo partidário, nós temos a contribuição dos nossos filiados, a contribuição dos nossos deputados e deputadas, a contribuição dos vereadores, vereadoras, de quem exerce cargos, todos contribuem. Então, portanto, nós temos um volume de recursos que são arrecadados da nossa militância, pois o TSE insere aí também o tipo de fiscalização que eles fazem. É uma fiscalização que chega às raias de questionar número de nota fiscal, questionar conteúdo, questionar se um dirigente como o presidente Lula viajou num avião acompanhado de outro dirigente, porque não pode viajar se não for dirigente, embora ele seja presidente de honra. São coisas absurdas e com multas absurdas, como eu disse aqui, inexequíveis. Por isso é que nós achamos que tem que dar um freio de arrumação nisso. E ter regras claras sobre a prestação de contas de fundo partidário e sobre a prestação de contas de recursos diretamente arrecadados. Com todo respeito aqui, e aqui eu vou atacar a matéria, e não aqueles que vão votar a matéria. Esta proposta de emenda à Constituição é uma vergonha, é um escárnio, é de fato você ofender a população. É você, e veja só, não é a primeira anistia que este parlamento aprova para si mesmo. Não é a primeira anistia que esse parlamento aprova para partido político. Só para deixar bem claro para quem nos assiste o que está sendo votado. O que está sendo votado é o seguinte, vou ler aqui expressamente e ainda explicando o que está escrito. Não serão aplicadas sanções, ou seja, punições de qualquer natureza, ou seja, não vai ter nenhuma punição, inclusive devolução e recolhimento de valor, ou seja, eu, partido político, gastei ilegalmente o seu dinheiro de pagador de impostos. Eu não poderei ser obrigado, eu, partido político, a devolver o dinheiro que eu gastei ilegalmente, o seu dinheiro de pagador de impostos. Multa ou suspensão de fundo partidário e fundão eleitoral aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. Veja, eu, como liberal, acredito que todos são iguais perante a lei. O liberal, ele, antes de qualquer coisa, defende a igualdade perante a lei. Eu sou contra cotas em financiamento, ou em cadeiras, ou em concursos públicos, de qualquer natureza. Mas este parlamento, é verdade, houve uma aprovação por parte do Tribunal Superior Eleitoral que eu acredito ilegal. Mas houve também aprovação por parte deste parlamento de cotas no financiamento público das eleições. Eu votei contra. Esse parlamento votou a favor. O liberal defende o império da lei. Pois muito bem, se nós aprovamos a cota para o financiamento, os partidos precisam cumprir a cota para o financiamento, sob pena de estar cometendo um ilícito, uma ilegalidade. Pois muito bem, os próprios partidos das esquerdas, e aqui eu faço uma exceção ao PSOL, que está sendo coerente nessa votação, os partidos das esquerdas que votaram essas cotas e que discursaram no plenário falando, veja só, nós estamos aprovando as cotas para colocar a mulher na política, para colocar o negro na política. Veja como nós somos plurais. Quem vota contra a cota é porque não quer ver negro, não quer ver mulher na política. Esse discurso falacioso, demagógico, populista, fizeram a torto e a direito no plenário. Aí eles descumprem a lei, eles não passam os recursos para as mulheres e para os negros. Qual que é a solução? Bom, se a gente descumpriu a lei, vamos anistiar. Vamos liberar o partido de qualquer multa. Mas veja só, não são só as multas relativas às cotas. São também as relativas às ilegalidades nas prestações de contas que se derem anteriormente à promulgação desta emenda constitucional. Ou seja, toda vez que um partido político usou ilegalmente o seu dinheiro, de qualquer maneira, toda vez que teve uma ilegalidade, essa ilegalidade está perdoada. E eu vou dar alguns exemplos aqui do absurdo dessa ilegalidade. Veja só, o Tribunal Superior Eleitoral, e aqui eu faço uma crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, ele só analisou as contas dos partidos até 2016. Ele tá o quê? Olha tantos anos que o Tribunal Superior Eleitoral tá atrasado. Tá fazendo o quê? Tem um prédio enorme lá da Justiça Eleitoral, que é uma instituição que tem em poucos países. Tá fazendo o quê? Você só analisou as contas até 2016. Mas beleza, tudo bem. Até 2016, o TSE verificou o quê? De ilegalidade no uso, principalmente do fundo eleitoral. Compraram jatinho com seu dinheiro, com dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, ilegalmente. E depois vem discurso aqui na Câmara dos Deputados dizendo que não, fundo eleitoral e fundo partidário é o custo da democracia. Tá aqui a democracia, tá? É o dirigente partidário voando de jatinho particular. A democracia também envolve uma TV 4K de 55 polegadas. A democracia também envolve você contratar um marqueteiro condenado na justiça por 5 milhões de reais.
A democracia envolve vinho, caipirinha, reforma em casa de político, festa, itens de luxo, 500 mil reais para advogados réus na Lava Jato, 77 milhões de reais gastos ilegalmente pelos partidos só em 2015. Isso porque faltam mais 8 anos de análise do TSE, que o TSE está atrasado. Mas quer saber mais? Teve compra de 24 carros de mais de 100 mil reais. Você que está me assistindo aí, olha o custo da democracia. A democracia envolve o partido político comprar uma Range Rover, uma Hilux, uma Pajero blindada, uma Amarok, uma Tiguan. Teve carro de 380 mil reais sendo comprado com dinheiro público. Teve partido que pagou hotel de luxo, restaurante de luxo, helicóptero. Teve partido que comprou helicóptero com seu dinheiro ilegalmente. Ele não vai ser punido, não vai precisar devolver o helicóptero, tá? Ele vai poder ficar, ele vai ser anistiado. É isso que a gente tá votando aqui, tá? E aqui não tem petista e não tem bolsonarista, porque ambos assinaram a proposição. Tanto representantes do governo como representantes da oposição votaram e assinaram pra gente estar votando essa proposta agora. Na hora da impunidade, setores da esquerda e da direita dão as mãos. Em abril de 2022, a gente já teve a aprovação de uma PEC da anistia. Passou a eleição, vamos votar outra PEC da anistia. Veja só. Kim, posso fazer uma parte, porque é pior que em categoria. Gilson Marques. Faça uma pequena parte, deputado Gilson Marques. O artigo 5º da alteração, ele permite que empresa privada pague esse teu helicóptero, esse avião, esse Tiguan que foi comprado e não foi pago. Ou seja, a Odebrecht, a JBS, pode emprestar, dar dinheiro por partido político, pagar o aviãozinho, o carro comprado até 2015. Até 2015. E tem deputado aqui falando que está em cima da hora, que não deu para cumprir, a emenda foi do ano passado. O artigo 5º e o artigo 4º não tem nada a ver com a alteração do ano passado. Obrigado, Kim. E veja, deputado Gilson, foram esses partidos de esquerda que foram a favor da proibição de doação empresarial que hoje estão recebendo doação de grande empresário para pagar despesa de campanha. Veja quem nos governa hoje, o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, não acredita em mim, veja no site do Tribunal Superior Eleitoral. O Partido dos Trabalhadores recebeu centenas de milhares de reais de um empresário, de um grande empresário brasileiro chamado Rubens Ometo. Quem foi o primeiro empresário a ter uma reunião com o presidente Lula depois da eleição, da sua vitória? Rubens Ometo. Veja só que republicanismo. Veja só que coerência por parte desses partidos. Mas eu vou continuar aqui com os gastos ilegais só para fixar bastante na cabeça de quem está nos assistindo o que a gente está anistiando. Teve partido que pagou salário acima do teto constitucional, salário acima do que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal para dirigente partidário recebendo do seu dinheiro acima do teto, hotel de luxo, restaurante de luxo. E veja só, 4 toneladas de carne. 4 toneladas de carne compradas com dinheiro de fundo partidário. Gente, eu já ouvi falar que o Congresso é uma máquina de moer carne. Agora, partido político virando açougue é a primeira vez que eu vejo. É realmente um negócio assim, é escabroso essa proposta. Essa proposta é a pior proposta sendo votada neste Congresso Nacional, nessa legislatura, ou inclusive na legislatura passada da qual eu participei também. Olha, eu nunca vi um negócio tão horroroso e escabroso e tão hipócrita sendo apoiado principalmente pelas esquerdas que foram a favor das cotas e contra o financiamento empresarial, agora defendendo o financiamento empresarial e agora sendo na prática contra as cotas, anistiando quem não cumpriu as cotas. O secretário disse que os fazendeiros fazem uma autodefesa. Isso é um escárnio. A própria Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, sabe como ela tá chamando, que o senhor chamou de autodefesa? Milícia privada e armada. Está aqui nesse inquérito enorme, posso ler, mas está aqui à disposição de quem quiser dar uma olhada, também tá público. Senhor secretário, qual o número, deputado? Milícia privada e armada. É esse o inquérito que está em curso hoje o número? Por favor. 2054501-47 2023090342. O que diz esse inquérito? O senhor Manuel tem áudio, tem foto de grupo de WhatsApp do qual ele faz parte, junto com outros fazendeiros, dizendo algumas coisas, entre elas: vamos esconder as armas porque a polícia tá vindo aí. 2. Ele conversando com um funcionário dele, que é um miliciano, um capataz, um sujeito que disse: dei tiro mesmo, atirei nos caras, não sei se pegou, e vou atirar quantas vezes forem necessárias. Ao que ele rebate, mas esconde, porque isso não pode ser bom pra gente. No dia 3 de março, em apenas uma operação, a equipe da polícia apreendeu 2 fuzis calibre 5.56, 2 espingardas calibre 12 e uma de calibre 3.57. Isso aqui é autodefesa. Fuzil. São 5 armas numa só operação que foi apreendida de um desses fazendeiros, que aqui provas de que ele mandou mesmo atirar nesses trabalhadores rurais que fazem ocupação no Pontal do Paranapanema. Não é autodefesa. Mas, senhor secretário, eu gostaria de aproveitar a presença do senhor, porque na última sexta-feira nós vivenciamos, infelizmente, a segunda maior chacina da história do estado de São Paulo. Só perde pra chacina do Carandiru. Foram 4 pessoas
pessoas, 14 pessoas, que foram assassinadas. Há relatos, inclusive, de requintes de crueldade. Uma das pessoas que foi assassinada tinha uma criança no seu colo antes disso acontecer. E sim, todos nós queremos saber por quê e quem matou o policial Patrick. E eu falo isso como filha de policial. Tem muita gente aqui que faz demagogia. Eu sei o que passa um policial. Porém, não admito que se faça demagogia sobre a morte de nenhum trabalhador de segurança pública para justificar uma chacina, a segunda maior da história. E não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas pessoas que foi assassinada na cidade do Guarujá tenha alguma coisa a ver com o assassinato desse policial. Isso não é uma questão menor. Porque nesse exato momento, existe uma comissão, uma comitiva de parlamentares da Alesp, lá da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto com a OAB, junto com a Ouvidoria da Polícia e com o CONDEP, que estão nesse momento na cidade do Guarujá, ouvindo os moradores, pessoas que moram ali, e que estão relatando que diariamente a polícia entra nas casas, bate nos adolescentes, que estão vivendo um verdadeiro momento de guerra e de terror. Acho que é fundamental trazer esse tema, porque às vezes parece que se quer passar uma ideia de que se trata simplesmente de preservação da propriedade, preservação da ordem. Mas tem uma lógica por trás disso de extermínio, de descumprimento dos direitos humanos e de tratar a população de uma forma tão desrespeitosa e violenta que acontece uma chacina e que há moradores, mães e pais de família, crianças e adolescentes que estão relatando horrores por parte da polícia do estado de São Paulo. E eu acho importante resgatar. O senhor já chefiou a rota no estado de São Paulo. Eu gostaria de ter chefiado. O senhor foi retirado da rota. Não, também. Há declarações do senhor, eu ainda não terminei, o senhor pode falar claro, depois? Não lhe passei o tempo. O senhor foi retirado da rota, há inclusive vídeos nas redes sociais que o próprio senhor admite que matou muito. É um motivo bem ruim, de fato. O senhor representa talvez um segmento de bolsonaristas que acha que é razoável lidar com o tema da segurança pública dessa forma, mas segurança pública é um tema muito sério. Há muitas pessoas que gostariam de esperar uma postura por parte da segurança pública do estado de São Paulo, dos policiais que são decentes, trabalhadores decentes da segurança pública, existem muitos, mas que não merecem ser chefiados por... Obrigado, deputado. Vamos por partes aí, tá? Primeiro lugar, a afirmação que a senhora diz aí de armas... Vou deixar o palanque bater palma aí. Tecnicamente, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro ponto, o inquérito que a senhora menciona das armas apreendidas, as armas dos trata como milícia, nas palavras da senhora, não nas minhas. Todas as armas foram apreendidas. Todas, eu já li, todas essas armas foram apreendidas. Se a senhora me deixar falar, eu respondo. Deputada, só um minutinho. Vamos lá, pessoal. O inquérito que a deputada mencionou, para aqueles que querem ouvir, as armas foram apreendidas no inquérito. Essas armas que ela menciona, tem uma pequena diferença só das armas apreendidas com o indivíduo que foi preso por extorsão armada com essas. Essas que foram apreendidas, todas registradas e legalizadas. Todas, sem exceção. Primeiro ponto, garanto para a senhora. Segundo ponto, com relação ao Guarujá, eu sabia que isso viria à tona aqui, apesar de não ser objeto do convite que eu recebi. Deputada, eu tô um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Eu achei que a senhora fosse defender. Para que os senhores saibam, ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos. Ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos visitando a Cabo Gomes, a Cabo Natiara Gomes. Graças a Deus, e não tem outra afirmação que não seja essa, ela sofreu 7 disparos de fuzil, uma arma de guerra, atingida pelas costas covardemente por 4 indivíduos do crime organizado. Disparo nas costas e no ombro. Ninguém sai matando, deputado. Já vai chegar a vez do senhor falar. Ela está bem, passou por procedimento cirúrgico. O soldado Uriel, atingido na virilha, por Deus, também está vivo. Então, senhores, essa narrativa não passa de narrativa. Agora aqui, prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. Orgulho imenso em ser parlamentar, todos sabem disso, atualmente afastado, exercendo a função de secretário de Estado de Segurança Pública e atendendo um pedido, inclusive numa agenda que o deputado Kim Kataguiri fez lá na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, se eu poderia vir aqui prestar esclarecimentos acerca das rotinas, dos padrões, dos protocolos de atendimento das polícias paulistas com relação às ocorrências de invasões de terra e ocupações. Prontamente eu atendi, disse que seria um privilégio poder voltar a essa casa, como eu disse, da qual tenho orgulho em pertencer. Então fico aqui à disposição de qualquer questionamento acerca da atuação das Forças de Segurança de São Paulo. Nós tivemos, no início do nosso governo, o início de invasões, em especial no Pontal do Paranapanema. No total foram 19 propriedades invadidas, no que o movimento social chamou de Carnaval Vermelho, e todas as 19 foram desmobilizadas. Na Secretaria de Segurança Pública a gente estabeleceu um protocolo de atuação entre as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive com levantamento de informações, e as informações que foram levantadas é de que esses invasores, quando sabiam que os proprietários rurais de fato possuíam poder de autodefesa no que diz respeito à posse de arma de fogo em suas propriedades, eles decidiam optar por não invadir essas propriedades. Dessa quantidade que eu mencionei das 19 invasões de propriedade, você não via famílias ocupando, grande quantidade de pessoas ocupando essas áreas, muito menos com o objetivo de se estabelecer ali durante um período prolongado. Era 30, 50 metros da entrada da propriedade, da fazenda, enfim, da propriedade, e muito relacionados a, de fato, movimentos político-partidários, né, aos partidos de esquerda. E essas invasões, essas desmobilizações realizadas em São Paulo, elas tiveram uma paciência da nossa parte, o estabelecimento desse protocolo que eu mencionei, a orientação aos proprietários de que ingressassem na justiça para que as polícias pudessem agir, para que não fôssemos acusados ali de toleiro o direito de manifestantes ou do movimento social. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri, autor do requerimento, por 10 minutos, podendo inclusive acrescentar mais 5 minutos como a sua inscrição, deputado. Senhor presidente, senhor secretário, senhor relator, primeiro obrigado ao secretário Derrite por ter aceitado o convite que fiz para que Vossa Excelência viesse a essa comissão. Sei que, como a contribuição já foi muito grande dada por Vossa Excelência, eu gostaria até de confirmar pontos que Vossa Excelência levantou
passou, que a própria Polícia Civil, né, que o próprio inquérito demonstrou, para que a gente deixe muito claro, né, a contribuição da Polícia Civil do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para o escopo de investigação dessa CPI. Então eu gostaria que Vossa Excelência confirmasse a afirmação de que não foi encontrado nenhum material para plantio nessas invasões, né, de que aparentemente o objetivo não era de se estabelecer e de se plantar e de se fazer reforma agrária ou de se montar assentamento. Sim, confirmo. Também gostaria que Vossa Excelência confirmasse que então há uma gravação que indica que um membro da FNL, o senhor Cláudio, exigiu propina de R$25 mil. Não só a gravação, como a comprovação, provas testemunhais da própria vítima dessa extorsão, apresentadas nas folhas aí do inquérito e também do processo. Perfeito. Isso faz parte do corpo probatório que levou a autoridade policial civil, no caso do Dr. Ramon, a representar pela prisão preventiva. E Vossa Excelência confirma que também há interceptação telefônica que comprova, segundo conclusão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a existência de associação criminosa com a finalidade de extorquir propriedades rurais? Sim, isso foi comprovado durante a investigação. O relator aqui mencionou anteriormente. É importante a gente salientar que esses crimes foram direcionados aos autores, né? Muita gente que se encontrava nos assentamentos não tinha nem noção do que estava acontecendo. Estavam de fato ali precisando de uma propriedade, enfim, estavam sendo usadas por esses líderes. Isso é o que aponta a investigação do delegado. Vossa Excelência também confirma que há ligação demonstrando que o interlocutor da FNL exigiu alqueires de terra para José Rainha? Sim, em 2 ocasiões, além da quantia em dinheiro, eles pediram uma contrapartida da extorsão, parte da propriedade rural. E que foram apreendidas também, como Vossa Excelência disse, armas de fogo. E essas armas de fogo seriam do Cláudio da FNL, está correto? Sim, e na interceptação telefônica, que eles não sabiam que estavam sendo monitorados, existia um certo desespero para se desfazer desse armamento, porque saberiam que poderiam responder por esse delito também, porque provavelmente o armamento ali não tinha a devida regularização. Perfeito. E uma última confirmação. Há então depoimento do senhor Henrique Prata, comprovando que houve então um repasse de R$60 mil à FNL a título de extorsão. Não do Henrique Prata. O Henrique Prata é o proprietário da fazenda, mas do funcionário dele, que eu vou pegar o nome dele aqui. E esse funcionário confirmou que repassou R$60 mil. É o senhor Antônio Rodrigues Pires. Narrou que os valores foram pagos diretamente a Luciano de Almeida. Agora, senhor secretário, em relação às políticas públicas mesmo do Estado de São Paulo de combate às invasões. Vossa Excelência colocou, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, que houve 19 invasões e todas elas foram desmobilizadas, né? Então, eu pergunto a Vossa Excelência que se, na sua opinião, quando o governo do Estado ele consegue acabar com essas invasões, ele consegue impedir que essas invasões aconteçam, ele consegue agir de maneira veloz em relação a essas invasões, eu pergunto isso por quê? Se é possível inferir que em estados em que há longas invasões pode haver negligência por parte de governos estaduais em relação a essas invasões? Deputado, vou falar do Estado de São Paulo, tá? Nós criamos um protocolo, porque nós sabemos do quanto é difícil o produtor rural, o proprietário, se manter, produzir, pagar impostos, fazer com que a balança comercial do nosso país continue, ou pelo menos tente continuar superavitária. Então, nós estabelecemos um protocolo de atuação e nós não somos coniventes com nenhum tipo de invasão de terra. E nós diferenciamos movimentos sociais de criminosos travestidos em movimentos sociais que se aproveitam tanto de pessoas humildes quanto de proprietários. Nesse sentido, as 19 invasões de terras que ocorreram no Estado de São Paulo, nós atuamos conforme a lei determina, conforme o amparo legal, orientando os proprietários a ingressarem com pedido judicial para que as forças policiais, tendo uma decisão do Poder Judiciário, pudessem atuar. Dessa maneira, nós desmobilizamos 100% das invasões que ocorreram sob a nossa gestão. Senhor secretário, em 2009, o jornal Correio Brasiliense publicou a matéria cujo título é 5 anos após ser expulso do MST, José Rainha funda 2 novas entidades e atrai seguidores do antigo grupo. Nessa reportagem, há a informação de que a Federação das Associações de Agricultores Familiares do Oeste Paulista e da Patativa do Assaré receberam em 3 anos R$6.700.000 em recursos do governo federal e de 2 instituições internacionais. Queria perguntar ao secretário se ele tem conhecimento em relação a esse inquérito envolvendo membros da FNL, se é possível identificar quais são essas instituições internacionais que naquela época financiaram a FNL, se ainda há recursos ou se há alguma investigação sobre recursos internacionais sendo enviados à FNL e se é possível, se há algum indício sobre a origem dos recursos que dão a sustentação às ações da FNL e a manutenção das suas lideranças. Deputado, essa informação, como são informações que antecedem a nossa gestão, eu não tenho aqui, mas eu posso apresentar depois da CPI, se houver comprovação. A gente sabe que não foi o primeiro processo que esse cidadão aí de nome Zé Rainha respondeu, mas eu posso fazer uma pesquisa lá e ver o que já houve em termos de investigação e inquérito e enviar para a CPI. Como se sabe, né, os 3 que haviam sido presos preventivamente pela justiça foram soltos, não foram completamente soltos, por assim dizer, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda estabeleceu uma série de condicionantes para eles, né, eles não podem entrar em contato com as testemunhas, ou seja, há um receio do judiciário de que esses membros da FNL ameacem as testemunhas, ameacem as vítimas, eles precisam comparecer no tribunal, então há um receio da Justiça de São Paulo de que eles fujam, também tem a necessidade de se dormir em casa todas as noites, então, mais uma vez, demonstrando a preocupação da Justiça de São Paulo de que esses membros da FNL acusados desses crimes fujam, mas o que eu quero perguntar nesse sentido é o seguinte, houve um incêndio provocado pela FNL após a concessão de liberdade provisória pela Justiça de São Paulo, né, as suas 3 lideranças. Tendo em vista que uma das condições para prisão preventiva é a manutenção, um dos requisitos para prisão preventiva é a manutenção da ordem pública, Vossa Excelência entende ou tem conhecimento de alguma manifestação do Ministério Público ou da Polícia de que esses incêndios causados pela FNL após a concessão de liberdade provisória seria, né, ensejaria o pedido de uma nova prisão preventiva, já que há uma ameaça à ordem pública? Além desse inquérito que culminou com a prisão dos 3 apontados como líderes, nós temos outros 11 inquéritos que foram instaurados, estão sendo tocados lá na região do DE Inter 8. Essa liberdade que foi concedida pela segunda instância do TJ, ela substituiu aí a privação de liberdade por medidas restritivas, né? A autoridade policial que está encarregada do inquérito com certeza está observando esses fatos e vai provavelmente relatar caso aconteçam novamente ou entenda que de fato existe um perigo à ordem pública nesse sentido. Nessa mesma decisão que eu acabei de citar, que concedeu a liberdade provisória às 3 lideranças do FNL, foi adotado pela defesa técnica da FNL a definição de movimento político. Ora, reunindo esse parâmetro de movimento político, ou seja, um caráter político ideológico, com a violência física praticada, já testada em provas, e psicológica, contra pessoas e propriedades, gerando terror por coerção direta sobre as vítimas, visando o governo a fazer ou deixar de fazer no campo político ou administrativo, ou seja, levando em consideração esta definição, que são os parâmetros legais que nós temos hoje para definir o que é terrorismo, é possível, há a possibilidade de que a FNL
seja caracterizada como movimento terrorista? Deputado, eu tenho a minha opinião firmada com relação a isso. Eu fui relator aqui de um projeto de lei de autoria do deputado Alberto Fraga na Comissão de Segurança Pública, que visava, foi no ano passado, se eu não me engano, a Comissão de Segurança Pública visava alterar a tipificação de terrorismo no Brasil, que foi uma lei aprovada muito rapidamente em 2016 por conta dos Jogos Olímpicos. E vocês sabem que terrorismo só é cometido se for em razão de xenofobia, etnia, raça ou religião, enfim. E eu entendo que quem invade propriedade, eu não estou aqui generalizando, tá, senhores? Em especial aos deputados do PT, do PSOL, que eu estou falando de maneira categórica e transparente. Nosso trabalho, eu estou falando tecnicamente. Criminosos que se aproveitam de movimentos sociais para invadir propriedade e cometer crimes, tudo leva a crer que um dia o Congresso Nacional vai ter a coragem de diferenciar o que é movimento social do que é, de fato, crime nesse aspecto aí, terrorismo. Falando sobre prevenção, ou a pena de esbulho possessório... Mas é bom o secretário responder concretamente a pergunta aqui, porque ele divaga. Não, eu me ele senti perguntou, satisfeito você pela enquadra como resposta, terrorista? Deputado Nilton Tato, na sua vez, temos que respeitar quem dá a palavra, presidente. Na sua vez, o senhor fala, deputado. Perfeito, deputado Nilton Tato, eu me senti, pode ficar tranquilo, deputado Tato, que eu me senti contemplado pela resposta do secretário Henrique, então não há que se fazer nenhum complemento. Eu gostaria, perguntando sobre prevenção, porque um dos papéis dessa CPI, inclusive nosso presidente Zucco tem dito, e de fato é uma realidade, um dos papéis da CPI é propor projetos para impedir que os crimes investigados voltem a acontecer. E aí eu pergunto pro secretário, hoje a pena de esbulho possessório faz até com que o crime seja julgado no GCRIM, por ser um crime de menor potencial ofensivo. Vossa Excelência entende que deve haver um endurecimento nas penas em relação a esbulho possessório e outros crimes que envolvam invasão, extorsão, crimes correlatos? Sim, sem dúvida alguma. Aproveitando, sei que não é objeto da pergunta de Vossa Excelência, mas não só de esbulho processório, como de modo geral. As penas o crime no Brasil, infelizmente, não encontra respaldo legal para evitar que o crime aconteça, acaba gerando a certeza da impunidade e uma bola de neve gigante. Uma coisa está aqui no Congresso, outra coisa está na ponta da linha lá, como nós realizamos a prisão de um indivíduo lá no 37º DP no Campo Limpo, depois de cometer um assalto a carro forte, ele tinha 30 passagens por roubo. 30! Condenado a 91 anos de prisão e havia recebido da Justiça a possibilidade de responder em liberdade. Então, não só no esbulho processual, mas em toda a legislação penal e execuções penais do Brasil. Perfeito. Obrigado, secretário. Eu quero agradecer a sua presença e dizer que eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver nas próximas horas atestada, e aqui palavras minhas com nenhum envolvimento com o secretário, atestada a hipocrisia do governo, que ontem falou sobre se ater ao objeto da investigação, que ontem falou sobre questionamentos que envolvam o escopo da CPI, mas que hoje, senhor secretário, eu não tenho a menor dúvida de que vai haver questionamento que não esteja envolvido com o escopo desta CPI para Vossa Excelência. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a base do governo vai fazer questionamentos a Vossa Excelência de que não tem relação em relação a essa CPI, mas eu digo mais, acredito eu, e aí, evidentemente que é uma escolha de Vossa Excelência, que diferente do ministro G. Dias, mesmo não tendo conexão com o escopo da CPI, se Vossa Excelência for questionado sobre alguma matéria estranha a esta comissão, Vossa Excelência vai responder e vai responder com maestria. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Antes de tudo, cumprimentar a mesa e todos os presentes, parabenizar a iniciativa do requerimento da audiência pública, do seminário, aliás, para que a gente debater esse tema que é tão importante. Parabenizar os dois expositores pelas visões, acho importante a gente ter esse contraponto para mostrar que efetivamente existe um debate de mérito virtuoso e que não é simplesmente torcida de um lado e para o outro. Gostaria de ressaltar alguns pontos aqui de falácias que foram faladas, de mentiras que foram emitidas aqui desta tribuna, como, por exemplo, de que ninguém falaria da dívida pública, né? Acho que o parlamentar que falou em relação à dívida pública não escutou a apresentação do secretário Rogério Marinho, que, inclusive, citou nominalmente a dívida pública e a cobrança para os grandes devedores, e mais, ignora o fato de que zero do nosso dinheiro de pagador de impostos, zero do nosso orçamento primário vai para pagar dívida, porque a gente não tem superávit. Só seria dinheiro, só pagaríamos a dívida se nós não a rolássemos, se nós não trocássemos dívida antiga por dívida nova. Isso é simples, isso é economia básica que todo parlamentar que maneja e é responsável pelo orçamento do país deveria saber. E o outro ponto é de que os mais pobres seriam os mais prejudicados. Vamos parar para analisar especificamente o que acontece com os mais pobres. A alíquota diminui, continua vinculada ao salário mínimo, recebendo absolutamente a mesma coisa. Aqueles hoje, o mais pobre já se aposenta por idade, quem se aposenta por tempo de contribuição é mais rico, que teve a contribuição formal, que conseguiu ter o registro, seja no INSS, seja como servidor público, tanto que o secretário Rogério Marinho bem expôs que a idade média hoje de aposentadoria de quem recebe um salário mínimo para a mulher já é de 61 anos e meio e para o homem já é de 65 anos e meio. Outro ponto é de que os discursos, né, de que não combate privilégios, né, na verdade é uma farsa, a história dos privilégios é só uma historinha para tentar aprovar a reforma previdenciária. É engraçado que no meu gabinete só bateu o juiz, só bateu o promotor, só bateu o auditor da Receita, nenhum trabalhador que efetivamente, vocês também não são trabalhadores, porque o trabalhador não tem tempo de ficar terça de manhã aqui achacando o deputado, o trabalhador está trabalhando. Então, não venham com essa intimidação barata. Porque eu não me intimido com gritaria, eu não me intimido com ameaça, eu não me intimido com dedo na cara. Eu sento, converso e debato como diversos outros parlamentares fazem, à esquerda e à direita, né? E mais, se efetivamente vocês estivessem aqui para debater, vocês teriam prestado atenção na apresentação de ambos os expositores, quando na verdade os senhores estavam mexendo no celular, como eu registrei, infelizmente. Os senhores vieram aqui fazer torcida, não vieram fazer debate. Se tivessem vindo debater, me escutariam. Presidente, eu só gostaria que garantisse. Eu vou pedir. Pessoal,
Não, eu vou pedir aos nossos colegas que aguardem a intervenção do deputado. Por favor, meu senhor, vamos aguardar. Não, espera. O deputado está no tempo dele. Ele tem o direito de usar a palavra dele, expondo o seu ponto de vista, assim como todos os deputados. Não, vocês têm que respeitar a mesa. Não, por favor. E ele tem o tempo dele, ele tem o direito de falar no tempo dele o que ele pensa. Faz favor, senão nós não vamos ter democracia nisso. Muito obrigado, presidente. Eu pediria ao senhor que tivesse... Não, assim não tem condições. Não, você que não pode respeitar a mesa desse jeito, nem o deputado. Faz favor. Por favor. Todos aqui têm o mesmo tempo e eu estou olhando o tempo. Assim não tem condições. Se você ficar gritando daí, você atrapalha toda a reunião e a gente não escuta. Não, senhor. Eu peço você que faça o favor de esperar o deputado. Peço você que respeite o tempo do deputado. Por favor. Vivi para nós vamos escutar, dando bom sindicalista. Nós vamos escutar o deputado. Ele tem... Calma. Por favor. Escutem, por favor, a autoridade do partido dos senhores. Vocês vão poder se manifestar ao final do... Por favor, Kim. Por favor, gente. Não interessa o que o deputado está fazendo. Vocês têm que escutar ele agora. Então deixe ele falar e depois dele outros falarão. Então vamos escutar o que o deputado tem a falar e posteriormente nós passaremos a palavra aos palestrantes e vocês também terão direito a falar. Ele foi o único deputado a falar com um ponto de vista diferente. Então vamos escutá-lo, gostando ou não, para que a gente caminhe com a reunião. Se vocês não deixarem o deputado falar, a reunião não anda. Talvez isso não interesse a nosso seminário, que a reunião não ande. Então vocês têm que compreender que para a reunião andar, o deputado tem que ser respeitado no seu tempo, fale ele o que ele pensa, por favor. Então vamos esperar o deputado, depois disso você se manifesta e outros poderão se manifestar. Ok? Muito obrigado, presidente. Kim, por favor. Só para concluir. Colocado, então, que do BPC, que a contribuição para os mais pobres diminui, que continua a vinculação do salário mínimo e que, por outro lado, pelo lado de nós, deputados, de senadores, de juízes, de promotores, de servidores públicos federais, a contribuição aumenta. E a reforma acaba com o regime especial dos parlamentares. É absolutamente coerente com o discurso de combate a privilégios. A defesa que se faz, a suposta defesa que se faz sobre BPC ou aposentadoria rural, que são dois pontos que já são pacíficos, já que a casa não vai alterar, não passa meramente de utilizar os mais pobres como escudo para defender os próprios privilégios. E essa é uma das piores canalices que se pode fazer. Utilizar uma procuração que não existe para falar em nome daqueles que, como bem colocado pelo secretário Rogério Marinho, não tem dinheiro, não tem tempo de vir aqui para Brasília para ficar fazendo lobby o dia inteiro ou de ficar fazendo militância partidária ou militância sindical. Portanto, para todos esses que dizem quererem debater, mas demonstram o espírito fascista ao fechar os ouvidos aos seus opositores, pois esta é a definição de fascismo, fica para a proposta, fica o registro, que os senhores leiam a proposta para debater mérito e que escutem ambos os lados para ter uma opinião e não simplesmente serem guiados como gado para o abatedouro. Olha, o Paulo Guedes enriqueceu especulando. Ele está cumprindo o papel dele, defendendo o interesse dos banqueiros. Porque quando se fala em capitalização, significa descontar, além do desconto tradicional para a Previdência, mais alguns percentuais do salário para aplicar num dos bancos desses 4, talvez, que detêm 85% dos ativos financeiros do país. Ninguém toca na ferida. Hoje, há uma dívida de 450 bilhões das empresas, tipo Vale, que é uma das maiores devedoras, essa responsável por esse crime que aconteceu novamente em Minas Gerais, mas que atua no Pará também, com dezenas de barreiras, infernizando a vida das comunidades tradicionais, colocando em risco a vida do povo e o equilíbrio ecológico. Então essas empresas têm que pagar, mas o governo fecha os olhos, porque essas empresas financiam as campanhas de grande parte de deputados e senadores. Da mesma forma, se nós pegarmos a estrutura do orçamento anual, quase 1 trilhão e 200 bilhões dos 3,38 trilhões aprovados em dezembro de 2018, orçamento 19, estão para refinanciamento da dívida. Só que 400 bilhões quase é para pagamento de juros e amortização da dívida. Enfim, é o sistema financeiro rico e querem aprovar uma proposta que se confirmar o que foi vazado para a imprensa, num país, o estado de São Paulo, por exemplo, o deputado conhece bem, Capão Redondo,
A expectativa de vida é de 54 anos apenas, não é de 78, como as pessoas mais ricas de melhor renda até alcançam. Não, 54 anos de vida e querem dizer que o cara só pode se aposentar aos 65. Então querem cometer um crime, acabar com o direito do trabalhador. Porque se fala aqui na elite, na verdade, tira-se o direito do trabalhador a uma aposentadoria ou a uma pensão. Aliás, aquele que não teve carteira assinada ou um cargo público, sequer um salário mínimo vai ganhar. Isso é uma vergonha. Deputado Kim, resolver a questão das dívidas poderia diminuir ou resolver o impacto, esse problema da Previdência? Ia diminuir praticamente nada e resolver jamais, porque isso, ainda que a gente conseguisse pegar todo o dinheiro que as empresas devem, 1/3 são empresas que já faliram, que já nem existem mais. Como é que você vai cobrar um fantasma que não existe? Né? Ninguém aqui é caça-fantasma para ficar indo atrás de espírito que não existe. Corte rápido. Segundo, de outro terço está na justiça, sendo discutido, o Poder Executivo não pode fazer absolutamente nada e se fizesse, seria autoritário, né? É absolutamente indesejável que um poder interfira no outro numa república. E a outra parte está sendo cobrada pelo Poder Executivo. Mas ainda que essa dívida fosse paga, você pagaria 1 ano de rombo. E depois, é uma questão recorrente, é uma dívida obrigatória, não é uma questão de caixa pontual. Não adianta você pagar 1 ano e depois vai tirar de onde esse dinheiro? Né? E pelo contrário, não é direito nenhum do mais pobre que está sendo tirado. O sistema atual, só 3%, e isso recomendo até ao deputado que compareça aos cursos da Câmara, que tem sido muito bem ministrados, e parabenizo o corpo técnico da Câmara, que nos demonstrou que só 3% do dinheiro da Previdência vai para a camada mais pobre da população, 97% vai para a camada mais rica. Ou seja, na minha humilde opinião, o parlamentar que, conhecendo profundamente a proposta, votar contra essa proposta, está simplesmente defendendo o próprio privilégio, porque aqui na Câmara a gente tem um sistema de repartição simples que é diferente do de repartição geracional. Pergunta para qualquer um desses deputados que são contra a reforma da Previdência se eles abriram mão da aposentadoria parlamentar deles. Nenhum deles abre mão. Eu abri mão mesmo sendo a favor da reforma. Eu abri mão para dar exemplo, para poder falar, para poder ter a moral de falar, olha, eu abri mão da minha aposentadoria parlamentar, eu estou no regime geral e eu quero que seja igual para todo mundo. Então, não resolve o problema da Previdência. A questão da dívida é uma questão gravíssima sim e fica ainda pior se a gente não pagar o rombo da Previdência. Por que existe dívida? Porque o governo gasta. Porque o governo gasta porque você não tem superávit primário. Se você não tem superávit primário, é justamente por causa do rombo da Previdência que você vai pegar hoje todo o gasto com saúde, educação, segurança interna e externa, diplomacia, tudo, cada hospital, essa Câmara dos Deputados, o Senado, pega todo o gasto que a gente tem. Vamos vender tudo, vamos parar de gastar com tudo. Ainda não dá para pagar o quanto a gente gasta com Previdência. É esse o tamanho do problema e é uma questão matemática, não é uma questão ideológica. Não interessa se você é de esquerda ou de direita, dinheiro não nasce do chão. Porra, menor! Deputado Edmilson, tem como resolver se não for assim? A questão é matemática, mas é ideológica. Ai, que burro, dá 0 para ele. Quer ver uma coisa? Talvez o deputado não saiba, mas há estudos importantes da Auditoria Cidadã da Dívida que mostram que o Brasil tem comprometido em torno de 42% a 43% no ano passado do seu orçamento global com os serviços, amortização da dívida ou refinanciamento da dívida. Refinanciamento porque nem consegue pagar, porque ela era de 66 bilhões na época do Fernando Henrique, ele está vivo, não é tão antiga a fase do PSDB na presidência, passou por Lula e Dilma. E hoje, de 66 bilhões, 68, nós já estamos com uma dívida de mais de 5 trilhões, superou o orçamento, já está batendo o produto interno bruto, ou seja, toda a riqueza produzida do país. Então, essa é uma informação econômica, matemática. Uma proposta séria de reforma da Previdência exigiria estudos atuariais. Os cálculos atuariais são cálculos complexos, que curso de aperfeiçoamento aqui na Câmara não ensina. Então não adianta querer posar de conhecedor das coisas e ficar falando besteira. Nós temos que ser sérios com o povo. Sabe por quê? O trabalhador trabalha 40 anos para conseguir manter o seu salário e se aposentar somente aos 65 anos, se ele tiver carteira assinada por 40 anos. Isso é uma falácia de que é a favor do pobre. Sabe por quê? No ano retrasado, que é o dado oficial, de todos os aposentados brasileiros, 79,8% não conseguiram provar 25 anos como servidor público ou com carteira assinada, porque as pessoas vivem mais desemprego do que emprego. Períodos longos de desemprego. Quando você consegue 25 anos, conforme a lei atualmente ainda de 15 e 25 era um debate que se fazia, já inviabilizaríamos milhões de trabalhadores idosos de se aposentarem, se ficarem 40 anos de contribuição comprovada. E 75 anos para homens e mulheres será a morte como escravo. Trabalho, 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 sem direito à aposentadoria. E os que não puderam trabalhar porque têm alguma deficiência ou porque não tiveram a possibilidade por serem trabalhadores rurais e têm especificidades, esses se aposentarão ou ganharão pensão inferiores a um salário mínimo. Esse crime não passará. Ou aqueles que votarem terão que argumentar melhor para ter um segundo mandato. Então nós temos que ser sérios, não aceitaremos que se destrua o direito do trabalhador à aposentadoria. As elites, os banqueiros, quem quiser que os defenda. O PSOL e a oposição
espero que parte dos que ajudaram a eleger o Bolsonaro façam vê-lo, que ele não defendeu essa proposta quando era candidato a presidente. Não pode agora apresentar um pacote que destrói o futuro do nosso povo. E não é a única proposição polêmica desse início de legislatura, né? A gente está aí também com a discussão da lei anticrime, que o ministro Sérgio Moro já está trazendo aqui para a Câmara, com uma série de questões, tanto atacando aí o crime violento, como também tentando atacar o crime de corrupção. Muitos pontos polêmicos também, a questão da prisão em segunda instância, também a progressão de regime. Deputado Kim Kataguiri, como é que vai ser a negociação desse projeto aqui na Câmara? Olha, difícil te dar um panorama geral de todos os aspectos que vão ser considerados. Na minha opinião, aliás, até fazendo uma pequena, se você me permite, uma pequena correção, uma imprecisão, na verdade não é uma lei anticrime, é um pacote que possui legislação tanto de leis ordinárias como de leis complementares que vão fazer essa modificação na legislação brasileira. Na minha opinião, é até um pacote brando demais em diversos pontos, né? Eu discordo de alguns pontos que foram colocados pelo ministro Sérgio Moro, mas da parte em que você combate o crime organizado, que você isola membros de facções criminosas em prisões de segurança máxima, daquelas que você aumenta a necessidade ou a rigidez da progressão de pena para aqueles que cometeram crimes com grave violência, concordo 1000%. Não tem como a gente combater o crime se a gente continuar punindo crimes graves, estupros, homicídios, latrocínios de maneira branda. Se simplesmente cumprindo 1/6 da pena, ele já conseguir sair do presídio. Eu acho que indo além da legislação que existe hoje, tem de se cumprir a pena dentro do presídio, e uma sugestão que eu mesmo dei ao ministro na reunião que a gente teve semana passada foi de que a gente adotasse um modelo que é o melhor, tanto em termos de punição como em termos de ressocialização, que é o único de parceria público-privada que a gente tem no Brasil, que é o de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, onde basicamente os presos têm a oportunidade de aprender um trabalho lá dentro, sustentar a própria família, sustentar os próprios custos, indenizar a vítima, tem escolas lá dentro e o menor índice de reincidência do país, porque ele sai de lá muitas vezes empregado, ele aprendeu, a sua mão de obra saiu qualificada, o empresário de lá dentro mesmo já sai, já emprega aquele trabalhador que ele viu trabalhando, que ele sabe da sua competência, que ele sabe da sua correção, então não existe motivo para ele voltar ao crime. E essa foi a sugestão que eu levei e acho que deve ser levado mais em frente. Acredito que para a maior parte das propostas não deve haver problema de aprovação aqui na Câmara, porque a maior parte se trata de projeto de lei ordinário, né, que só precisa de maioria simples. Deputado Edmilson, o senhor concorda? Já conheceu um pouco desse pacote de projetos? Olha, o pacote, toda vez que se fala em combate ao crime, todo mundo deve ser a favor, né? Quem é que não quer a investigação do Flávio Bolsonaro? Quem não quer entender por que um motorista, assessor dele, que foi assessor do atual presidente Bolsonaro, consegue em 3 anos abocanhar 7 milhões? Você, como funcionária da Câmara, nenhum deputado consegue ter 7 milhões assim, líquido, vendendo Passat do ano 70, carro usado, não tem. Quem não quer investigar, por exemplo, até o empréstimo que o presidente fez para alguém que tem 7 milhões e ainda precisa de 40 mil emprestado, né? A ponto de submeter a sua esposa para receber o pagamento informal na sua conta. Então tem muita coisa inexplicada. E crimes passados. Quem não quer saber por que o ministro que hoje vai assumir aqui, do turismo, se realmente praticou a prática do laranja, de colocar candidatas, o partido repassa fundos públicos, 60 mil, e a mulher tem que devolver candidata 50 mil para sua campanha. Tudo isso tem que ser investigado. Então vamos combater o crime. Acontece que não há uma proposta, por exemplo, para conter a violência contra a juventude negra da periferia. Dos 888 mil assassinatos violentos no ano passado, assassinatos, mortes violentas classifica, 70% são classificados como jovens negros. Então, e não há política para isso? Então, propõe-se aumentar as penas com o armamento flexibilizado. Certamente, os crimes de feminicídio e a violência contra essa população mais carente aumentará. Nós temos um caos no sistema penitenciário. Se hoje as cadeias já não dão conta dos presos, nós vamos agora ter, por mais tempo, mais gente presa. E não se pensou nada disso. Além de uma série de questões que ferem a própria Constituição Federal, conforme alguns ministros, alguns grandes juristas da própria OAB, instituições nacionais e internacionais estão levantando. Até mesmo a questão de colher o DNA, obrigando uma vítima que pode ter cometido um crime e está pagando pelo crime já condenado a provocar provas contra si mesmo em outras situações. Então, tudo isso deve ser debatido com muito carinho para que não se cometa violências contra a Constituição Federal e não se crie uma situação de explosão do sistema penitenciário e explosão dos índices de violência no país já são insuportáveis. Deputado, essa questão da legítima defesa na ação policial, que é um dos pontos, né, do pacote, isso pode acabar agravando esses índices aí que o deputado mencionou, né, dessa grande violência que é sofrida nas comunidades pelos jovens e negros? Acho pelo contrário, o que você vê no pacote, aliás, até corrigindo uma imprecisão do deputado, não há aumento de pena, não há modificação nesse sentido de aumento de pena no Código Penal. A maior parte das modificações são no Código de Processo Penal, são questões de procedimento e na Lei de Execuções Penais. Então, para você falar sobre um projeto, é importante que você leia o projeto e você conheça cada um dos projetos para você falar com propriedade dele. Então, antes de qualquer coisa, existe sim a política pública para conter homicídios contra a juventude negra, contra a juventude branca, contra a juventude anã, asiática, transexual, porque o homicídio é o mesmo para todo mundo e a progressão de regime também dentro do Código
Código de Processo Penal é a mesma para todo mundo. A partir do momento que você modifica e enrijece a punição para todo mundo que comete todo esse tipo de crime, inclusive os crimes cometidos por policiais, porque a gente sabe que nenhuma instituição é santa, nenhuma instituição é imaculada, tá? Imune a erros, existem falhas em todas as instituições, aqui na Câmara, na Polícia, na Presidência da República, enfim, e mais. Existem medidas sim para combater as suspeitas levantadas aqui pelo deputado em relação ao caso do Flávio Bolsonaro, em relação ao caso do motorista. Os crimes de colarinho branco são justamente esses em que o deputado se confundiu ali na questão das penas, que você tem uma modificação efetiva no Código Penal para que seja, aí sim, aumentada a pena para quem cometeu esse tipo de crime. Ou seja, justamente todos os pontos levantados pelo deputado, e aqui peço data máxima vênia aqui para discordar, são esses mesmos que estão sendo alterados justamente para solucionar esse tipo de problema. E o problema não tem raça, o problema não tem cor, o problema não tem idade. O crime é cometido contra qualquer um. E me causa espanto falar sobre a questão do DNA quando o que foi colocado, se vocês prestarem atenção no que o deputado falou, é de que muitas vezes a vítima é obrigada a ter o seu DNA coletado uma vez que ela foi condenada. Mas peraí, se ela é vítima, como é que ela foi condenada e está cumprindo pena? Ou ela é vítima, ou ela é o criminoso que cometeu o crime. Não, como assim as duas coisas? Não pode ter sido vítima de outro crime? Não, pode ter sido vítima, mas aí é um processo diferente, né? Ou não se julga no mesmo tempo um processo penal, né? Mesmo porque a pena no processo penal é intransferível, né? Intransponível, um dos avanços de direitos humanos que a gente teve, ou ele é julgado num processo como réu, ou ele é julgado num processo como vítima, né? Não existe os dois ao mesmo tempo, né? É uma confusão, uma imprecisão. E como é que se pode falar em produzir prova contra si mesmo se o crime já está provado, ele já está cumprindo pena e aquela amostra só vai ser utilizada em investigações futuras caso ele volte a cometer algum crime? Ou seja, o cara já está admitindo que ele vai voltar a cometer algum crime, falando, não pega meu DNA não, porque eu vou voltar a cometer algum crime e eu vou estar produzindo prova contra mim mesmo. Isso aí é uma esquizofrenia ideológica gigantesca. Vem aqui, ô moço. Fala aí, explica aí, ó. Lacra aí, amiga. Vem aqui, ó, desce a mão. Esse é o seu jeito, vai! Esse é o seu jeito. Eu tenho que falar que ele é babaca. Ele é um deputado. Eu mereço. Posso falar minha opinião. Ele é um deputado, eu acho ele babaca. E você é um lixo. Porque esse é o seu jeito de discutir, então tem argumento, seu babaca. É, chamar de babaca é argumento, né? Parabéns, hein? Inteligentão você. Defendo o quê? Porque eu defendo o quê? O que eu defendo? Fala, o que eu defendo? Que é tão babaca assim. Não, de fato, estou equivocado, perdão. Não, mas o que eu defendo? Fala aí, que é tão babaca. Fala aí, o que eu defendo, que é tão babaca. Fala aí. Mas diga aí o que é tão absurdo assim. O que é tão absurdo que eu defendo, cara? Não precisa pedir desculpa, eu só quero saber o que é tão absurdo. Você defendeu o Eduardo Cunha. Eu defendi Eduardo Cunha? Quando? Quando que eu defendi Eduardo Cunha? Fala aí pra mim. 2016, tá abraçando o Bolsonaro e o Eduardo Cunha. E aí eu dei uma declaração, viva Cunha, tô defendendo ele. Foi isso que eu falei? Você caminhou até Brasília. Pra protocolar o pedido de impeachment com o presidente da Câmara. Quem que é o presidente da Câmara? Pois é, né? Se fosse o Lula, eu tava lá com ele, espertão. Caralho, cuzão. Inteligentão. Você protocola o pedido de impeachment com quem? Quando você quer protocolar o pedido de impeachment do presidente da República, você protocola com quem? Eduardo Cunha. Caramba. Uau! Caralho. Tô sendo humilhado aqui, meu Deus, gente. Você abraçou o Eduardo Cunha, meu irmão? Uau! Ele tá preso. Uau! E aí, cara? Desenvolve, ele tá preso. Cadê o raciocínio? Eu abraço ele, porque você abraça quem te interessa, cara. Ué, e você abraça quem não te interessa? Todo mundo abraça quem interessa. Você abraça quem não te interessa? Não sei. Eu nem sei quem você é. Eu nem sei quem você é, filhão. Você tem foto do Eduardo Cunha, meu Deus. Meu Deus, me prenda. Posta essa porra. Você tem foto do Eduardo Cunha. Vou postar porque eu sou uma pessoa muito obediente. Posta essa foto. Obrigado. Cara, posso falar? 1 milhão de views no YouTube. Deixa eu falar seriamente. Desculpa o exagero, só discordo dessas opiniões. Eu acho que tem todo o direito de se ter nada, faz parte da democracia. Termina o FABC. Mas eu discordo muito das coisas que você defende. Se forma em alguma coisa na UFABC. Se forma em alguma coisa lá. Você se formou em alguma coisa na UFABC? Valeu, formadão. Valeu. A sorte do esquerdista foi que o Kim borrou o rosto dele, porque se as pessoas soubessem o tipo de gente que ele é, nunca mais poderia ter saído à luz do dia. Passou vergonha, e o Kim lacrou o caixão. É verdade que se eu comparar o salário de um deputado ou o salário de um servidor da Câmara com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é aqui.
Você me permite um minuto? Deputado Kim, você vai sem a palavra. Teve um parlamentar gente fina aqui nessa casa, simpático, que disse que nós não podemos comparar o salário, né, de um deputado com o salário de alguém que pede esmola na rua ou de alguém mais pobre, que nós temos que comparar o salário com o salário de um jogador de futebol. Pois eu pergunto se esse parlamentar já fez algum gol numa Libertadores, já venceu alguma Champions League, se esse parlamentar já fez alguém comprar uma camisa da TV Câmara porque ele é parlamentar, se ele já fez alguém ir pro estádio, comprar um ingresso aqui pras galerias da Câmara dos Deputados e fez girar a economia porque ele é um atleta, né, famoso e fez rodar a indústria do entretenimento. É claro que não, né? A grande diferença do jogador de futebol é que o jogador de futebol primeiro se dedica a vida inteira, ganha dinheiro privado e movimenta toda uma indústria que gera milhões e milhões de emprego e de renda na indústria privada para isso. O salário dos servidores e dos deputados e dos senadores que nós estamos tratando aqui é pago pelo mais pobre. É dele que nós estamos falando, é dele que nós... Deputado Odair, se eu perguntasse a mesma coisa... Só um minutinho, Vossa Excelência. Só para finalizar. É desse deputado, meu caro amigo, que nós estamos tratando. Desse deputado, desse senador, desse servidor, que tem o salário pago pelo mais pobre e que não gera riqueza em si, que pelo contrário, é pago com a riqueza alheia para gerir a riqueza do país e para melhorar a situação dos mais pobres do país, coisa que infelizmente eu não estou vendo o plenário dessa casa fazer. E mais uma vez é o próprio parlamento advogando em causa própria, aumento de salário que vai chegar a R$46 mil. O sujeito parlamentar que hoje já faz parte do 1% mais rico da população, que já ganha R$33 mil por mês para representar a população, vai passar a ganhar R$46 mil com a desculpa de que não, é só um reajuste pela inflação, não é um aumento de salário. Vai falar para a população que só uns 10 mil, 15 mil reaisinhos a mais é só um reajuste pela inflação, é só uma recomposição do poder de compra que os pobres parlamentares perderam, coitados, estão quase sem ter o que comer. Assim, é realmente uma situação muito triste, uma situação muito deprimente a que a gente vive hoje neste parlamento, e a gente vê que nesse momento não tem ideologia, não tem governo, não tem oposição, não tem petista, não tem bolsonarista, absolutamente todos unidos para aumentar o salário dos parlamentares, aumentar o salário do presidente da República, aumentar o salário do PGR, aumentar o salário dos conselheiros dos tribunais de contas da União, dos servidores do Senado, dos servidores da Câmara, dos servidores do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, enfim, Brasília já concentra salários e privilégios demais, tanto para os servidores como para os parlamentares, para os promotores, para os juízes, para os deputados, para os senadores, e este parlamento vota ainda mais, pior, nesse momento não tem separação do que é petista, do que é bolsonarista, tá todo mundo junto aumentando o salário de Augusto Aras, tá todo mundo junto aumentando o salário de deputado, de senador, dos servidores públicos federais, que em média já recebem o dobro daquilo que recebe um trabalhador da iniciativa privada que exerce as mesmas funções, ou seja, um absoluto escárnio com a população vindo de um governo que disse se preocupar com os mais pobres, saindo de um governo Bolsonaro, que já aprovou a PEC Kamikaze dizendo que era importante para pagar mais auxílio para os mais pobres, agora indo para um governo Lula, dizendo que é importante pagar a PEC do estouro, a PEC do rombo para ajudar os mais pobres, ambos juntos, tanto o partido do presidente da República como também o partido do futuro presidente da República, ambos governo e oposição, tanto atuais como futuros, votando juntos em aumento de salário para quem já ganha demais, para quem já tá no topo da elite do funcionalismo público brasileiro. E vamos lembrar, no sistema tributário brasileiro, paga mais imposto no consumo, paga mais imposto proporcionalmente o mais pobre. É ele que financia toda vez que tem aumento de salário em Brasília, toda vez que 1% mais rico da população ganha mais, tem aumento de salário, toda vez que tem aumento de salário para deputado, para senador, para servidor público federal, para juiz, para promotor, para ministro do Supremo, para presidente da República, para procurador-geral da República, é sempre o mais pobre que paga essa conta, e é esta conta que nós estamos aprovando agora, toque de caixa, num extra pauta, nem sequer foi anunciado essa votação, sem debate nenhum, sem nenhuma discussão, sem o debate sobre impacto orçamentário, sem o debate sobre impacto financeiro, sem o debate sobre o que isso vai ocasionar na taxa de juros, na inflação, sem o impacto sobre o que cada categoria vai gerar. Ah, não, mas é só um reajuste pela inflação. O mais pobre não tem reajuste pela inflação. O reajuste pela inflação dos deputados e dos senadores, só para citar um exemplo, vai culminar num salário em 2026 de R$46 mil. Um deputado automaticamente, depois de vencer as eleições, já faz parte de 1% mais rico da população. Agora, partindo dos R$33 mil, vai ganhar R$46 mil. Eu, enquanto parlamentar, já me comprometo desde já em, sendo aprovado este aumento, vou doar na integralidade todo este aumento, que acho absolutamente imoral que o parlamento aumente o próprio salário, aumente o salário de quem já ganha mais do que 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, até 40 mil reais por mês. De todos aqueles que não precisariam de aumento salarial nenhum, enquanto a população amarga na miséria, amarga na pobreza, a elite do funcionalismo público, a classe política, os agentes políticos aumentam os próprios salários e a gente continua vendo o Brasil indo ladeira abaixo. A hipocrisia da gente precisar discutir uma PEC para endividar o país, para pagar para os mais pobres, porque não tem espaço dentro do teto de gastos. Não tem espaço dentro do teto de gastos para programa social, não tem espaço dentro do teto de gastos para reajustar o valor da merenda, não tem espaço dentro do teto de gastos para reaver o farmácia popular
popular, mas tem espaço dentro do teto para aumentar salário de deputado e de juiz e de promotor, do presidente da República, do procurador-geral da República. Tem espaço dentro do teto de gastos para um rombo de mais de 13 bilhões de reais de aumento de salário só do judiciário no ano que vem. É uma hipocrisia gigantesca, né? Não tem espaço para fazer política social, não tem espaço para ajudar os mais pobres, não tem espaço para reajustar aqueles que mais precisam deveriam receber, mas tem espaço dentro do teto de gastos, surpreendentemente, sem precisar aprovar PEC nenhuma, para aumentar salário de deputado de 33 mil reais para 46 mil reais. É um absoluto escárnio, é uma vergonha. É absolutamente vergonhoso que o parlamento esteja completamente descolado da realidade e vote essa proposta que é contra a população, que tira o dinheiro do mais pobre, que tira o dinheiro de quem mais precisa, que faz ficar mais pesada a carga tributária, os impostos, que faz ficar o trabalhador brasileiro trabalhar, acordar mais cedo e trabalhar mais tarde e dormir mais tarde para financiar privilégios e salários de uma elite do funcionalismo público. Kim, a esquerda come muito mais gente, você sabe disso, né? Cara, eu tive uma conversa sobre isso com o Pondé esses dias. Ah, é? Uma reavaliação. Você lembra daquele texto dele? De ele falando que a... Dele falando que a direita não defendendo uma direita festiva porque a direita não comia ninguém. Isso. Cara, eu acho que tá começando a mudar isso aí. Isso aí você tá falando de experiência própria ou conversando com os amigos? Kim tá passando rodo na galera! Que beleza! Não é tanto assim, né, cara? Não exagera. Tá bom, tá bom. Mas porque tem O Hashi não tá tão ágil assim. Tem um charme dessa esquerda da festa, do Chico Buarque. Não, a esquerda tem o mérito de ter muito mais contato com literatura, com cultura, com arte, com o que apaixona, né? E vocês têm contato com o quê? Com o Danilo Gentili? Com economia. Pior, o Danilo Gentili é uma coisa legal ainda. Comparado com... E aí, gato, tudo bem? Você viu a última reunião do Copom lá? Taxa Selic? E aí? Você não come ninguém assim. Você viu lá 269 bilhões de déficit da Previdência? Não pega. Não. Então... tem uma discussão, é verdade, né? Porque as pautas sociais, elas também são muito atraentes, né? Falar de feminismo, falar de machismo, falar de respeito, preconceito. E nisso eu até aproveito e resgato um gancho que você pegou, que o Lula entendia de povo, a esquerda entendia de povo, que eu acho que essa esquerda entende cada vez menos, porque tá cada vez mais ligada à pauta comportamental e menos ligada à pauta do dia a dia das pessoas. Tá cada vez mais falando sobre, sei lá, a necessidade do banheiro trans. O cara que tá lá em Carapicuíba, o cara que tá lá em Ananindeua, no interior do Pará, tá nem aí. Cagando pro banheiro. O cara de Ananindeua, que eu falo de Ananindeua porque eu tenho vários parentes lá, minha mãe é do Pará, ele caga na rua. Não existe nem banheiro, quanto menos o trans. Então, tipo, tá muito distante isso. É louco isso, né? Porque é o mesmo movimento que a esquerda fez nos Estados Unidos. As pautas de Hollywood não falam com o Nebraska, não falam com a Dakota do Sul. Que é muito do que elegeu o Trump. E que é muito do que patrulha humorista também, como é o seu caso. Nesse caso, eu acho que você é mais direitista. Do quê? Da liberdade do humorista de fazer, qualquer piada. Eu tenho algumas... Algumas restrições você tem. Não tenho restrição nenhuma. Você pode fazer piada com qualquer coisa. Absolutamente tudo. Pra mim mesmo, é um pouco confuso isso, sabia? Obviamente, eu já fui um cara mais esquerdinha e tal. Acho que depois que a gente dá uma cresce e amadurece um pouco, a gente vai abrir um pouco mais a cabeça. Não sei, hoje eu me considero... Não, é verdade. Perigosa essa sua afirmação, porque ela parte da premissa de que pra você ser de esquerda, você precisa estar com a mentalidade mais fechada, logo você tem menos conhecimento. Não vem me acusar disso, Kim, não é isso que Foi você que disse, não fui eu. Não é isso. Você falou, olha, eu era de esquerda, aí abri a cabeça. Eu tinha uma cabeça... Você pode ser cabeça fechada pros dois lados, entendeu? Não é só o coxinha, porque coxinha tem cabeça fechada pra caralho. Também tem esquerda que tem cabeça fechada pra caralho. E eu sinto que eu em algum momento fui. E o que me fez abrir muito a cabeça foi o raciocínio da liberdade de expressão. A esquerda é chegada num processinho e isso... Uma patrulha, assim. Numa patrulha, e é foda pra caralho. Isso, pra mim, que trabalho que acho que eu tenho que ser livre pra falar o que eu puder. Eu até fiz um vídeo há muito tempo atrás falando que eu sou contra a criminalização de qualquer tipo de discurso, inclusive racista. Porque eu quero saber quem é o filho da puta que não gosta de negro pra eu não poder andar com ele. E pra eu poder dar uma bolacha na cara dele se eu quiser. Eu quero que todo mundo tenha liberdade pra falar o que pensa, pra eu poder saber com quem eu quero me associar ou não quero. Porque também nessa proibição de discurso você tem um preconceito velado, os grupos de Facebook de 3 ou 4 caras. E tem até um charme, viu? Um negócio underground, assim, puta, a galera que tá com o discurso escondido. Nasce um movimento underground. Cara, todos esses movimentos meio neonazistas nasceram dessa forma. Dessas proibições, assim e tal. Acho que teve julgamento no Supremo há uns 5, 6 anos atrás sobre proibição de alguma obra envolvendo Hitler, e a associação que mais defendia que fosse publicada a Associação de Judeus. Falou, a gente quer saber, a gente quer que quanto mais seja esclarecido, melhor. Quanto mais pessoas veem o absurdo que foi, melhor. Exatamente. E eu concordo também. Tem uma proposta aí que eu apanho bastante por ser contra e ser de direita, que é a proibição do comunismo. Não tem que proibir nada, caralho. Você vai adiantar alguma coisa? Vai continuar existindo. Ou sei lá, o PCdoB vai mudar o nome pra Partido da Sociedade Legal. Você não pode proibir, não leva a lugar nenhum. Uma sociedade livre, uma sociedade madura. Eu queria viver numa sociedade madura pra que a gente fosse livre pra falar o que pensa. E aí quando o cara fala uma merda muito grande, a galera tipo, que cara ridículo. Sai daqui, não te convido. Tipo, traga os policiais. Que cara babaca, deixa ele. E a esquerda tem isso, né? Que é essa vontade do processinho. Do outro lado tem uma direita careta também, que não permite. Recentemente eu fiz um comentário na internet falando, puta, os mesmos caras que votaram era uma coisa
coisa, eu tirei um sarro falando que os caras que votaram no Bolsonaro eram os caras que faziam cara feia pra mim na rua. E é verdade isso. Quem faz cara feia pra mim na rua é o tiozão, sabe, careta pra caralho, que me vê e fala, mas esse cara sacaneou uma menina que tava grávida. É esse tiozão, que é o cara que vota no Bolsonaro. Tô falando de todo o eleitor do Bolsonaro, é isso. Não é a esquerdinha. A esquerdinha gosta de um processinho. Ela gosta de fazer um barulho, ela gosta de um blog, ela gosta de xingar no Twitter. É diferente, ele não faz cara pra mim na rua, porque ele é um pouco mais livre, entendeu? Então é foda, porque eu acabo não agradando ninguém, nem o esquerda, que me processa. Então, pelo que eu entendi, a direita olha com cara feia, a esquerda te processa. É melhor você olhar de cara feia, né? Cara, mas eu tenho muito menos processo do que cara feio. Eu nunca tive um processo. Não é tanto processo, é matéria na catraca livre. O barulho que faz dá muito mais dor de cabeça que o processo. Se ninguém soubesse do processo, não tinha problema. O problema é quando você fala alguma coisa, isso é impulsionado, se perde. Você resolveu virar político. Saiu do discurso e foi pra prática. Não é um risco isso, cara? Cara, mas eu acho que política também, em certa medida, o discurso é a prática, né? Porque a política se move muito por discurso. Sim. Muito do que você fala é aquilo que efetivamente você tá defendendo e que vai mover as coisas ao seu redor pra que aconteça alguma coisa na prática. Mas agora você fica nessa cobrança do tipo, e aí, o que você tá fazendo? Não, agora é muito mais pesado. E agora quando você twitta, os caras falam, sai do Twitter, vai fazer alguma coisa. Não, agora qualquer coisa é... Todo mundo odeia político, né? Isso é fato, de esquerda e de direita, tipo, político é o cara vagabundo que rouba. Então agora você precisa revigorar a imagem o máximo possível pra você mostrar, olha, gente, você precisa de políticos porque a alternativa política não é muito legal. Sim. E você sabia que a repercussão ia ser essa? Cara, difícil. Não, você já sabia que ia ter porrada porque você passa a ser vidraça normal, você também tá acostumado com tomar porrada. Agora, institucionalmente, tomar porrada, processo e tal, mais do que antes. Dei até azar, porque eu entrei justamente quando o foro privilegiado caiu pra processos comuns. Então me fudi. Tá tudo na primeira instância. Então eu sou Quantos processos você mortal. tem, cara? Quantos processos você tem? Só porque eu... Cara, acho que 48, 49. Sabe quantos eu tenho? 2. Eu não sei porque eu sou tão mal visto como um cara muito processado. Eu tenho 2 processos. Mas como assim? Eu criei esse estigma em cima de mim mesmo, de que todo mundo me processa, e ninguém me processa. Que absurdo. As pessoas tinham muito mais que te processar do que me processar. Muito mais eu tenho muito mais motivo pra ser processado. Não tem dúvida. Agora eu tô revoltado. Eu tenho 2. E eu sou um cara conhecido como A vida inteira. A vida inteira. 2. Perdi, os 2. Os 2 você perdeu. Perdi os 2. Você já gastou dinheiro com o processo? Já, mas já ganhei também. No balanço acho que tá positivo. Já ganhou dinheiro com o processo? Sim. Porque o cara processa, perde, eu falo, ó, ele que falou merda. Entendi. Porque ele fala, quem falou merda de mim? Eu falo, não, ele falou merda de mim. O que o governo Bolsonaro... O Bolsonaro é o que você queria? Não, o Bolsonaro foi voto útil, né? O Bolsonaro foi um voto anti-PT, principalmente. Não é o cara ideal, né? Acho que dos que estavam disputando a eleição, 2 que eu gostava mais eram o Álvaro e o João Amoedo. Acho que os 2 caras mais preparados politicamente, que tinham ideias mais alinhadas com as minhas, mas foi o cara que foi pro segundo turno. Mas tem um pouco de pensamento liberal, Paulo Guedes... Tem o Paulo Guedes. Paulo Guedes, assim, pesa bastante no governo Bolsonaro. Acho que do núcleo ali do governo, o cara que mais conversa, o cara que mais concorda é o Paulo Guedes. Você não acha que o povo vê o MBL muito ligado a esse movimento de extrema-direita, assim? Ou pelo menos tenta colocar vocês ali pra deslegitimar de alguma forma? Cara, eu acho que tem muita gente que tenta colocar essa pecha aí de extrema-direita, de antidemocrático, defensor de tortura, de ditadura, mas eu acho que, pelo que eu vejo assim, no público em geral, não cola. Eu acho que é uma coisa mais de bolha de quem discute política. Eu vejo isso muito em bolha de jornalismo. Muito do jornalista que, ele vai lá no barzinho, ele conversa com um amigo jornalista, ele tá trabalhando com um amigo jornalista, ele é casado com um jornalista, e tá todo mundo no mesmo meio e todo mundo falando a mesma coisa e achando que aquilo é o sentimento geral. Tanto que eu acho que boa parte da falta de credibilidade da imprensa nos últimos tempos vem porque os caras estão falando pra si mesmos e estão esquecendo de ver que a galera pensa outra coisa. A esquerda em si tem uma percepção do povo. O Lula é um cara que entende do povo. Eu lembro uma vez que o Lula falou, no auge do mensalão, e ele falou algo do dia, não posso dizer que é exatamente isso, mas eu me lembro vagamente, ele dizia, o povo não tá interessado no mensalão, o povo quer saber se o Palmeiras vai cair ou não pra segunda divisão. E era verdade. Se o Palmeiras tava bem, as coisas eram mais fáceis, assim. Como que você faz? Quando você tá agora? Hoje é meu aniversário, aliás. Parabéns, cara. Muito obrigado. Que maneira de bosta de passar o teu aniversário. Você viu só, cara? Puta que pariu. Você fez eu passar meu aniversário com o Guilherme Boulos, cara. Puta que Muito obrigado, viu, Rafinha? Você é um desgraçado. Esse é o meu presente pra você, cara. Muito obrigado. Então, você... 23 anos hoje. Que legal, cara. Parabéns, velho. Você já deve ter te feito essa pergunta, mas vai ser teu primeiro mandato. Você vai ser um cara que vai ser político de carreira, assim. Você vai ter, 19 mandatos, assim, porque você é um cara que entende tecnologia, então fudeu. Vou ter 19 mandatos. Vai ter. Aí você vai olhar pro primeiro mandato e vai falar assim... Quanta merda que eu fiz. Quanta merda. Eu era um menino cheio de sonhos, eu achava que eu sabia alguma coisa. Você vai no teu 19º mandato, você vai estar abraçado com o Boulos, falando tudo completamente. Tudo que eu falei tava errado. Tipo a foto Haddad, Maluf, Collor, FHC, todo mundo meu amigão. Você não sente que tinha um processo de evolução e de amadurecimento antes de se candidatar? Você falou, não, eu vou fazer isso na frente do povo. Um canal no YouTube que você lançou agora, meu irmão, daqui a 4 anos você vai olhar pra trás e vai ser que nem o Cauê Moura, vai ter vontade de dar um tiro na cabeça. Fala, olha as merda que eu falava. E você já tem um cargo alto, um cargo onde você foi eleito. Você não tem um pouco de medo de olhar pra trás e falar, olha isso. Cara, eu não tenho esse medo porque eu acho que é natural as ideias irem amadurecendo com a pessoa. É natural você olhar pra você de semana passada e falar, puta que merda. Principalmente quanto mais jovem você é, mais você faz isso. Sim. Porque mais jovem é uma tendência. Aliás, é uma boa oportunidade pra falar sobre esse negócio de renovação, juventude, que é uma coisa que a pessoa fala muito na política. E sempre que eu vou dar entrevista, a jornalista costuma falar, puta, e aí, renovação e jovem, juventude, o que você acha do papel da juventude na política? O que você vai fazer pra juventude? Fala, gente, não é necessariamente que o cara é jovem que o cara é bom, né? E geralmente, aliás, é até uma desvantagem, porque quanto mais jovem, a tendência é que você seja mais babaca. Porque quanto mais jovem, mais você pensa que você é invencível, né? E aliás, agora cada vez mais eu tô descobrindo que eu não sou, tô ficando gordo,
ter tudo. Tem tudo. Cara, tá triste. Daqui a pouco eu tenho que dar sutiã. Daqui a pouco, sabe aqueles politicão assim que põe... Olha aqui, não tinha isso aqui. Eu bebia Coca-Cola à vontade. E assim, bebia assim, eram 6 litros de Coca-Cola por dia. É uma preocupação muito evoluída, né? Hoje, bebendo muita Coca-Cola. Hoje eu bebo uma garrafa de 600 ml de Coca-Cola zero. Já traz esse efeito. Já sai se peidando. Já. Exato. Então, assim, o processo de evolução, tanto na alimentação como na ideologia, é natural. Quanto mais... E eu não gosto mesmo desse negócio de puta, mais jovem, melhor. Nova política. Nova política. Porque é novo, é bom. Não necessariamente. Você pode ser novo e pode ser uma merda. Como você pode ser velho, você pode ser maravilhoso. Então, eu até perdi raciocínio. Não tem problema, porque você jovem, você fuma maconha, né? Então você esquece mesmo. Não fuma maconha não. Que isso? Você vai chocar meu... Você vai estragar meu eleitorado. Eu vou perder a eleição se falar que fumo maconha. Deixa eu falar uma coisa. Não fumo maconha. Você realmente... Crianças, eu fiz Proerd. A teoria já é furada. Por quê? Qual que é a teoria do comunismo, né? Pra pegar o Marx. Aí a gente vai... Caralho. Aí a gente vai longe. A gente vai longe, né? Marx, ele defendia, né, o que a gente chama de materialismo histórico dialético. Isso. O que é o materialismo histórico dialético? Antes de qualquer coisa, materialismo. Então, o marxista, ele é, antes de tudo, materialista. Você fala, como assim, caralho? O cara é materialista, ele quer comprar uma Ferrari? Não, tem nada a ver com isso. Ele acredita que o que dita a sociedade existe em prol de uma relação material. O que define se eu tenho poder ou não é uma relação material. Não é se eu sou mais inteligente, não é se eu sou mais carismático, não é se eu sou um líder religioso, não é se eu tenho voto. O que dita o poder, a dinâmica de poder da história da humanidade, segundo Marx, são as relações materiais. Por isso que ele é um materialista. Então, como é que... E nesse ponto, desse ponto da revolução, das revoluções burguesas, eu concordo com Marx. Que ele diz o seguinte: por que a monarquia caiu? Por que a nobreza caiu? Por que caiu o feudalismo e surgiu o capitalismo? Porque a burguesia chegou num nível de... Voltando, né? O que é a burguesia? Plebeu, gente comum, que comercializava nas feiras e que ficou rico, sem ser herdeiro de terra e sem ser filho de nobre e de rei. Gente que enriqueceu sendo da plebe. Por que essas pessoas ascenderam ao poder? Conseguiram tomar o poder dos nobres e dos reis? Porque eles ficaram ricos. Porque eles passaram a controlar mercenários, passaram a ter vários funcionários, soldados, alguns. Passaram a ter um poder em razão das relações materiais, em razão do dinheiro, passaram a ter um poder maior do que o dos nobres e dos reis. Perfeito. E nisso eu concordo com o Marx. E aí, o que o Marx dizia? Hoje, qual é a relação? Antes a relação era monarquia, nobreza, plebe. Tá. Qual que é a relação hoje? Hoje a relação é burguesia, proletariado. Quem detém os meios de produção... Hoje eu tô falando Revolução Industrial. Na época dele. Tô falando século XIX. Tá. Burguesia, né? Proletariado. Burguês é aquele que detém os meios de produção. Quem tem a fábrica. Quem tem as máquinas que produzem. Proletário é aquele que só tem a sua própria força de trabalho para vender. A única coisa que o cara tem é a prole, né? Os filhos. Por isso que ele é proletariado. Ele só tem filho e mão de obra, né? Ele só pode vender o próprio trabalho. Qual que é a tese dele? O dia em que o proletariado tomar os meios, perceber que está sendo explorado economicamente e tomar os meios de produção, você tem um novo regime, que é, primeiro... Uma nova dinâmica de... social. Como você teve do feudalismo pro capitalismo, sim. Você tem do capitalismo pro comunismo. Só que tem a fase intermediária, que é o socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é um período de ditadura do proletariado. É quando o proletariado ascende ao poder e acaba com as injustiças. Como? Revolução. Tiro. Ah, é? Marx era revolucionário. Ele defendia, tem que matar a burguesia. Caralho. Matar. Ele até tem uma frase famosa, não sei se é dele ou se é do Engels, ou se é do Lenin, que era a justiça, o capitalismo vai acabar quando o último banqueiro morrer nas tripas, morrer enforcado nas tripas do último... Tenta achar isso. Tem alguma coisa desse tipo, nas tripas do último burguês, alguma coisa assim. Ele era um revolucionário, ele defendia a luta armada, né? Ele defendia que o proletariado pegasse em armas, matasse a burguesia e tomasse para acabar com aquela injustiça, né? Ele não defendia, porque matasse porque ele era mau, que ele defendia homicídio. Não, porque ele acreditava que os fins justificavam os meios. Ele acreditava que aquela injustiça material causada pelo monopólio dos meios de produção, porque é mais do que o proletariado não ter meio de produção. É que só burguês tinha meio de produção, ou seja, não tinha pra onde correr. Para eu sobreviver, para eu comer, eu precisava trabalhar para um burguês, para uma fábrica. Porque todas as outras maneiras de sobreviver tinham acabado. Mas ele não, naquela época não tinha uma ascensão ainda social, de alguém da proletariado conseguia ascender, também começando um pequeno negócio? Não, nessa época não existia. Era muito difícil, porque o cara que já tinha uma máquina, ele tinha que eu acho que é uma coisa que pode acontecer durante o nosso tempo de vida. Com as megacorporações? Com aquela... Com inteligência artificial. Ah, tá. Com você substituir com máquina produzir máquina. Entendi. A gente tem um salto de produtividade tão grande
que eu não consigo competir, o empresário comum que tem uma máquina de hoje, Entendi. não consegue competir com o cara e você tem uma desigualdade muito grande. Então, E era o que tava. Aquela época devia estar passando isso. Era o que tava Começo, rolando. Revolução Industrial, esses caras já tinham dinheiro, têm os meios de produção, e pra esse cara chegar aqui não tem como, tem cara. um gap gigantesco. Só que também... Ele percebeu isso. Percebeu isso e falou, cada vez mais, o que o Marx acreditava, a produtividade vai aumentar, ou seja, o rico vai ficar mais rico. E o pobre vai continuar pobre. E vai ficar cada vez mais miserável porque a produtividade aumentando nas mãos dos capitalistas, eles vão continuar mantendo o poder. E para enriquecer essa definição de materialismo, ele acreditava que tudo era justificado nas relações materiais. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A relação material é o que ele chama de infraestrutura. Todo o resto é superestrutura. O que é superestrutura? Música. A música existe para justificar as relações materiais de opressão. Caralho, peraí. Aí eu não entendi, porra. Calma, que eu vou desenvolver. Vou desenvolver. A música, a política, o cinema. Filosofia, tudo. Tudo existe para quê? Pro proletário não entender que é explorado. Ah, o lance do pão e circo. É mais... Você entendeu, né? Entendi, mas isso? é mais complexo do que isso. Entenda que a ideologia política, por exemplo, ele não falava especificamente de democracia, mas vamos supor, né, hoje, né, os marxistas pós-Marx colocam que o PCO, por exemplo, o PCO diz que não reconhece a democracia, porque a democracia é só uma invenção burguesa pro proletário pensar que tem algum poder. Dá ilusão pra ele. Que tem alguma influência. Da mesma maneira que a política que é o que Marx chamava de ideologia. Ideologia, para Marx, é no sentido pejorativo. É uma construção teórica para alienar o proletário. Entendi. Para ele não se ver como um proletariado. Para ele não ter o que o Marx chamava de consciência de classe. Ele entender que ele e todas as outras pessoas que têm uma condição material igual a ele pertencem a uma mesma classe e, portanto, devem ter o mesmo pensamento revolucionário. Eu fui para Cuba, lá existem todos os problemas que existem no capitalismo, certo? Escola privada tem Cuba. O que existiu, e isso todos os economistas que estudam do ponto de vista marxista dizem, existiram estados planificados. Eu achei engraçado até ele sustentar o ponto de vista dele dando bastante enfoque na palavra. Todos os economistas, vírgula, que estudam sob o ponto de vista marxista, ou seja, uma minoria irrelevante, absolutamente ignorada na academia, ignorada em todas as instituições financeiras e nos governos sérios. Queria saber qual dessas definições você tem um capitalismo com controle de preço, qual dessas definições você tem um capitalismo com planejamento central, qual dessas definições você tem um capitalismo em que basicamente você não tem um banco central independente, qual capitalismo que você não tem o controle do mercado, do valor da moeda, e sim o controle do Estado, do valor da moeda, qual capitalismo você tem uma livre vontade por iniciativa do Banco Central dos respectivos países de imprimir o quanto de moeda você bem desejar, de determinar a taxa de juros como você bem desejar, em detrimento e apesar de qualquer manifestação do mercado, ou em qual capitalismo você tem um sistema de bolsas ou de produção estatal de alimento em que você dá um vale para a população, em que a população é basicamente obrigada a recorrer a traficantes de frango para poder comprar o seu alimento e recorrer a contrabandistas, porque o alimento oficial é só aquele limitado via vales dados pelo governo. Então eu queria saber em qual definição de capitalismo que isso se encaixa, ainda mais quando você fala em debate sério. Se o capitalismo é melhor, por que não conseguimos resolver problemas estruturais como o desemprego e a fome, mesmo com a maioria dos eleitos sendo de direita há mais de 100 anos? Aí você parte da falsa premissa de que a maior parte das pessoas eleitas são de direita há mais de 100 anos, né? De onde você tirou esse dado? De onde você tirou essa informação? Então quer dizer que a ditadura de Getúlio Vargas foi uma ditadura de direita? Você quer dizer que o governo Lula foi um governo de direita? Pro Jones foi, né? Você quer dizer que o governo Dilma é um governo de direita? Pro Jones foi, mas assim, pro cara que é extremamente radical, a gente entra naquela teoria da ferradura, né? Em que a extrema esquerda encontra a extrema direita. Então, de onde que você tirou que a maior parte do parlamento, que a maior parte dos governos foram governos de direita? Não, pelo contrário, os governos absolutamente patrimonialistas, de sequestro do orçamento público para privilégios privados, de sequestro do orçamento público para privilégios públicos. Vamos lá, mais uma vez, de uma elite do funcionalismo público que as esquerdas brasileiras têm medo de enfrentar porque tem medo do Ministério Público, porque tem medo do Poder Judiciário, porque tem rabo preso e não podem falar abertamente em relação a essas instituições. De uma elite do setor privado que, mais uma vez, as esquerdas brasileiras, aqui as esquerdas brasileiras, já não estou nem falando de você, estou falando de quem efetivamente tem mandato, tem poder, toma alguma decisão. As esquerdas brasileiras não fazem enfrentamento para as elites privadas que financiam as suas campanhas, que lucram com seus governos, né? Vamos lembrar, né? Fala-se tanto de banco, iniciativa privada. Nunca houve governo que deu tanto privilégio tributário para a grande empresa do que o governo Dilma. O governo Dilma foi o maior promotor, aliás, a desoneração da folha para os setores começou no governo Dilma, né? E não há governo que mais concedeu, né, esse tipo de privilégio tributário do que os governos petistas. Não houve governo que os bancos lucraram tanto também do que quantos governos petistas, e basta ver as doações, o pessoal do Itaú, Neca Setúbal, Rubens Ometo, todas essas doações milionárias que se fazem para governos e para partidos de esquerdas, hoje o hegemônico, o dominante é o PT, são sócios do poder, né? Então não há que se dizer que, nossa, nós estamos com esse sistema há 100 anos, esse sistema não funcionou, pelo amor de Deus. Vamos pegar, mais uma vez, repito, as melhores práticas que nós temos
os estudos que nós temos da OCDE, que nós temos do Banco Mundial, que nós temos do Fundo Monetário Internacional, das boas práticas, do que funcionou, do que efetivamente deu resultado para a educação, para a saúde, para a assistência social, né? A mobilidade social, para vocês terem uma noção, nos países da OCDE, quem nasce no 20% mais pobre nos países da OCDE tem 70% de chance de sair dessa faixa social. Essa chance aqui no Brasil é mínima, é quase que nula. O sujeito no Brasil nasce pobre para sair da pobreza. Segundo esse estudo, ele vai demorar 9 gerações, salvo engano, não sei se eram 9 ou se eram 7 gerações para sair da pobreza, justamente por causa que a gente tem. Primeiro, uma tributação que pesa mais sobre os mais pobres, que é a tributação sobre o consumo, tributação sobre folha de pagamento, que mais uma vez também penaliza os mais pobres, dificulta a geração de emprego e renda, diminui a nossa produtividade. A gente também tem um problema de complexidade tributária, né? Por que há tão pouco investimento privado no Brasil em ciência e tecnologia? Você pega a Ambev, por exemplo, o número de advogados tributaristas que eles têm, o número de contadores que eles têm, o setor que eles têm só para cuidar de tributos é maior do que de pesquisa e desenvolvimento. Isso não acontece em nenhum país desenvolvido e ouso dizer, mesmo em países em desenvolvimento. No ano passado, eu estive em Singapura, no Congresso dos Países do Sudeste Asiático, e a gente toma pau, assim, de países em desenvolvimento, a Indonésia, o Vietnã, a própria Singapura, países que hoje, né, estão com políticas públicas muito mais eficientes do que o Brasil e com revisão de gasto público para a gente saber a qualidade do gasto, coisa que eu repito, não se faz aqui no Brasil. Então, dizer que a gente está há 100 anos governado pela direita é uma piada, assim, é de um conhecimento político absolutamente superficial, raso, que não corresponde à realidade. Na verdade, desde a redemocratização, nós tivemos mais governos de esquerda do que governos de direita, e as políticas implementadas, sócias, né, de uma elite privada corrupta, de uma elite pública corrupta, que mantém os seus privilégios às custas dos mais pobres. Então, assim, dizer que a própria premissa da pergunta, o próprio pressuposto da pergunta é absurdo, de você dizer que a direita e o capitalismo governou o Brasil durante 100 anos. Vamos ver propostas e políticas públicas de países que tiveram superávit, equilíbrio fiscal, investimento sério em ciência e tecnologia, investimento sério, né, no desenvolvimento da sua indústria, uma política industrial que não privilegiou os amigos do rei, mas que de fato promoveu a competitividade da indústria para participar da cadeia global de produção. Isso sim a gente tem que olhar e nos espelhar, que é o que funcionou e que a gente não precisa reinventar a roda.